Estamos começando mais um episódio do Brabocast, episódio número 8. Tá andando a maquininha devagar, mas nós estamos indo. Nós estamos indo. Tô aqui com a minha companheira, vocês sabem, aprovada no concurso escrevente, a 01, Xuxa Meneghetti, é isso? Xuxa, olha, Meneghetti, melhor ainda. Xuxa, você tá falando a sua idade pra todo mundo agora, Que né? isso, a Xuxa tá no ar até hoje, não tá? É Virgínia. Virgínia. Ah, seja mais atualizada. Mais atualizada, tá muito É, antigo. então, porque né? aqui- Jovem. Seja Jovem, jovem, o jovem. público que você fala, É, né? ela tem que trocar de roupa. Era a Xuxa que fazia isso, que tinha que A trocar de roupa. Virgínia também. Você acha que a Virgínia É, não troca também. 50 vezes de Então, a roupa? Virgínia, qual que é o sobrenome dela? Não sei. Tem, a Virgínia, todo mundo do, sabe. Do menino lá, filho do Leonardo. Filho do Leonardo. Então, É, hoje a gente vai trazer uma convidada que foi bem pedida, hein? bem pedida. Os A alunos mais que eu me pedida. pediram, a mais pedida. E vou contar o currículo dela aqui antes de apresentar. O nome dela é Beatriz Laguna. Nem sabia, para mim era só BA Laguna, mas brincadeira. Ó, servidora pública estadual, formada em Direito, pós-graduada, Direito Processual Civil, coach para concurso público, formou no IBC, aprovada nos concursos públicos de oficial de promotoria, capital interior, escrevente do Tribunal de Justiça, analista do Ministério Público da União. A nossa queridíssima Bea Laguna, seja bem-vinda. Obrigada, Matheus. Obrigada, Virgínia. Lorena. Tá vendo? Confunde. Se você olhar confunde, assim, você acha que é. Nossa, Você acha igual. que é. Ó, a gente vai contar muito, a Bea é muito top. Muito top. Eu sou suspeito, sou coach dela, você também foi coach dela, Fui. então temos... Coach? Coach, Coach? eu sou coach, tá vendo que eu tô sabendo bem, né? Ela é minha coach, enfim. E aí hoje a gente vai contar um pouquinho da sua trajetória e da experiência que você tem trabalhando com preparação de concurso público, o que você vê de dificuldade, como é que a gente pode ajudar essa galera que está simplesmente sofrendo, desesperada, tentando buscar aí um lugar ao sol, uma aprovação em concurso público. Começando do começo, você está fazendo também, que aqui acho que não está, né? A formação em psicanálise. Psicanálise. Tem mais isso ainda no currículo, né? Fazendo. Vejo a hora de colocar, que já concluiu. Tá complicado estudar com duas atividades, né? Cada vez que a gente vai colocando mais coisas, a gente fica com a gestão de tempo mais apertada. Mas está dando. Legal. Devagarinho eu chego lá. Ela faz um atendimento, então trabalha aí diretamente com o pessoal que está se preparando para concurso. E além disso também está fazendo... Você sentiu essa necessidade em função dos atendimentos, né? É uma curiosidade também, né? A psicanálise, ela é mais fundamentada no inconsciente, é bem diferente de coaching. Legal. São técnicas muito diferentes, mas eu senti, sim, uma necessidade e fiquei muito curiosa. Estava lendo a respeito e falei, tá tendo um chamado aqui, né? Legal. E estou estudando, estou adorando. Legal. Muito legal. Só para já colocar todo mundo na mesma página, porque tem uma mística, não é mística não, é uma dúvida que paira no ar em relação a coach. Pra gente falar, é coach, não sei o quê. A Bea foi aprovada em 4 concursos, teve concurso, passou em segundo lugar, né, no concurso... Do oficial de promotoria do segundo interior. lugar. Então, ela tem experiência, viveu o universo de concurso público e aí trouxe as ferramentas do coach para agregar. Eu também fiz formação de coach no IBC também. Então, é aquela noção, não é a pessoa que tem uma história, né, que fala a pessoa não deu certo para nada, vai virar coach, sabe? Tem um estigma, tem uma controvérsia. Não tem, também, por isso eu né? tô começando com isso, porque não é nem o caso, é de alguém que teve resultado, é servidor, hoje é chefe no Tribunal de Justiça, enfim. E fez isso mesmo por uma vontade e também uma capacidade de ajudar, né? Quem já trilhou o caminho pode ajudar. Então, fazendo essa ressalva aí, para a pessoa já ficar, entender, né, essa noção, porque tem muito coach que, infelizmente, às vezes não teve resultado mesmo e aí queimou um pouco essa... E quer ser coach. aí queimou um pouco a profissão, Ser mas para quem faz um trabalho bem feito, tanto que eu sou coach, né? Eu faço Aprendeu. coach, agora aprendi não, eu já sabia, simplesmente esqueci. Eu sou coach da BA, então eu sei da importância que tem você fazer um processo desse. Beleza, BA, conta aí. Primeira coisa, a BA, pra quem não sabe, é alguém que tem pedigree aqui nessa mesa. Muito pedigree. Precisava ter alguém com pedigree, né? Que não é o caso nosso aqui, mas traz um convidado que tem pedigree. Como que foi a decisão de começar a estudar para concurso público? Então, vou falar um pouquinho, assim, resumidamente, da faculdade. Eu queria fazer psicologia, na verdade. Lá atrás, a primeira faculdade? O que eu queria era psicologia, mas...
como você está falando aí, a família da minha mãe, ela é formada de muitas pessoas no serviço público. Isso me influenciou. Eu vi muita gente ali no funcionalismo de vários escalões. Eu falei, nossa, cresci vendo aquilo, né? Isso é seguro, isso deve ser muito bom. E aquilo me influenciou. E também eu estava passando uma situação financeira delicada na família, na época em que eu tive que escolher. E, por fim, me pareceu que era mais seguro fazer direito. E na época da faculdade, eu era professora de inglês em 2 escolas, particular também, e eu fiz o direito muito descompromissada. Era assim, notas ruins. Só para passar. Eu não estava ali, não sei. A BA pegou o DP. Então, aí esse pedigree, vamos falar a verdade. Vamos remover. A família da minha mãe tem o pessoal lá do funcionalismo, mas assim, eu estava meio fora de contexto ali. E aí, no último ano, né, aquela DP da DP, aí meu pai falou assim, olha, eu não vou mais pagar essa faculdade, você que pague, porque é a situação, né, tá? E aí caiu minha ficha, eu falei, nossa, eu não posso desperdiçar essa oportunidade, né? Ainda mais com a situação que eles estão. E aí eu comecei a pagar com as aulas de inglês, aí eu vi. Falei, aí ficou pesado. Aí doeu no bolso, né? O principal órgão, né? Aí doeu, eu falei, ai, meu Deus do céu, agora eu tenho que pagar isso. Eu fiquei pagando aquele último ano, dei um valor. E aí... é muito natural que o pessoal que se forma em direito queira prestar magistratura, MP. Total, principalmente no primeiro ano, eles entram só nessa cabeça, né? Então, e eu, assim, como tinha pessoas, né, lá na família que tinham esses cargos, eu falei, eu também vou estudar para isso e tal. E aí, eu não tive sucesso. Eu não ia bem nas provas. E eu percebi, fazendo terapia, porque foi me dando uma crise de ansiedade de estudar para algo que você não tem o mínimo sucesso. Vai dando uma ansiedade. Se não tiver a sensação de evolução, é difícil continuar. Não tinha nada, assim, nem o empenho também para estudar o que deveria. Aí eu fui fazer terapia por uma ansiedade que eu tive, né, uma crise de ansiedade. E eu descobri na terapia que eu queria os bônus do cargo, né, de agente do Estado, e os ônus não. Eu queria o valor, né, dos vencimentos. Eu queria o status. As 2 férias. Agora, as decisões difíceis, presidir um júri, decretar a quebra de uma empresa, negar um plano de saúde, de repente, para uma criança, enfim. Todas as decisões ali do magistrado, eu percebi que não queria esse peso. Ao mesmo tempo, eu não queria advogar. Falei, o que eu vou fazer com esse direito da minha vida, gente? Porque eu não gosto de advogar. E não quero o cargo de agente, não vou buscar, né? E aí que eu me toquei. Falei, nossa, o cargo de servidor dá para eu usar tudo que eu estudei, dá para eu ficar no direito, porque aí eu comecei a gostar do direito, né? Estudando bastante, quando você domina, você começa a gostar. Eu estava estudando bastante, comecei a gostar. Aí, só que eu tinha vendido meu carro, já tinha gastado todo o valor de aula de inglês, não tinha mais nada. Aí eu falei pro meu pai, você me ajuda? Porque não tem mais nada. Não tem mais nada. E eu queria prestar esse cargo de servidor, porque esse vai estar ao meu alcance. Eu sinto que eu vou me engajar, né? É uma meta smart e tal. E aí, ele me ajudou. Aí, nesse 1 ano, eu mudei. Eu foquei totalmente. Eu estudava 34 horas por semana, todas as semanas durante 1 ano. E tive que aprender exatas, que é uma coisa assim, que eu também peguei recuperação no ginásio, quase que repeti de ano. Quanto dá por dia, Lorena? 34 horas? Por 7? Era assim, eram 6 horas de segunda a sexta, mais 4. Eu queria que ela fizesse a conta. Eu vou fazer a conta. Agora já foi, ela contou. Mas dá 5 horas em média. Mas eu estudava 6 e no sábado 4. Você só falou rápido porque ela falou. Você também não sabia, por Como isso que você me perguntou. não? Eu fiz a conta antes de perguntar. Você acha que eu ia dar uma maneira dessa? Eu já tinha a conta feita, eu fiquei fazendo a conta. Eu tô sofrendo muito. Você tem que aguentar muita coisa aqui. Não, a gente aqui... Tá vendo? Não, tá difícil pra mim. Hoje eu vi. Passei o dia aqui, gente, hoje eu vi. A gente faz bullying. O meu papel aqui é trazer gente boa e fazer bullying. O pessoal não entende. Onde os fracos não têm vez. Exatamente. Se eu já contratei as pessoas boas, agora é bullying. O resto já tô liberado para fazer bullying. E aí você estudava 35 horas. Só um ponto que chamou a atenção aí, para quem tá... Porque às vezes para alguns pode ser uma frustração. Pô, eu queria um cargo e não consegui. Existem alguns estudos que mostram que quando você tem uma meta muito, vamos dizer, irreal, ou uma meta muito desafiadora, ela tende a desengajar mais do que engajar. A meta smart até, que a gente fala, sim, né? Ela então, tem específica, mensurável, acessível, relevante, temporal, né? Exato. Se ela não for possível, for superestimada, né? Eu quero emagrecer 10 quilos em 1 semana. Não vai funcionar. Mesmo, eu já nem que vou começar. Isso, então o que a gente vê é que metas moderadas te dão um engajamento maior. Então, quando você consegue conceber
Então, tipo, algumas coisas na nossa vida a gente não consegue enxergar a trajetória completa, a gente consegue enxergar até um próximo ponto. Quando você já quer enxergar uma parte que você não viu, tem gente que consegue, tá? Por N fatores, mas a maioria de nós não consegue. Então, você coloca uma meta intermediária e essa meta te gera movimento, gera energia e motivação para fazer, porque no seu cérebro ela é possível. Se é uma coisa muito que, como você disse, você não estava conseguindo, normalmente a gente trava. Sabe que na época eu estava fazendo terapia cognitivo-comportamental, quando eu tive essa ansiedade. E a psicóloga falou exatamente isso. Que uma meta mais possível ia me fazer me engajar mais. Eu ia me a engajar, gente coloca muita coisa e aí começa a não dar conta de tudo e aí é onde gera ansiedade. Gera frustração, ansiedade. A questão da visualização, né? Você se vê, aquilo você se vê, você consegue correr atrás, né? Você consegue buscar. E se você não se vê fazendo, aí você também não se engaja. Tem uma história... coisa também do pessoal que quer estudar 10 horas por dia. E nunca estudou. Não consegue. Não consegue, não é assim. Começar assim. Tem uma história interessante de um cachorro e ele estava correndo atrás de uma lebre. Ele viu a lebre e ele estava caçando a lebre. Ele saiu correndo atrás dessa lebre e tal. E aí os outros cachorros não viram a lebre. Ela era muito rápida, elas viram como ele estava correndo atrás da lebre. Então, eles começaram a seguir ele, porque, tipo, ele tá correndo atrás de alguma coisa que eles não viram, mas eles estavam correndo. E foram correndo e não conseguiram ver a lebre. Durante um tempo, não conseguiram ver a lebre. E o que aconteceu que foi, no meio do caminho, eles foram parando. O único que continuou correndo foi o cachorro que viu a lebre. Então, todos os outros desistiram porque, na verdade, eles estavam correndo na expectativa de algo. Então, nessa questão de meta, às vezes é isso. Você tem que ver, você tem que conseguir imaginar. Se for só uma expectativa porque alguém já viu, às vezes não vai te gerar a mesma motivação. Totalmente, foi bem isso. E, inclusive, isso que você falou de uma meta talvez intermediária. A pessoa pode escolher um cargo de nível médio para depois, ou ela ficar, pode ser, né? Como no meu caso, eu fiquei naquele concurso, ou como degrau, se ela precisar. Se ela sentir necessidade, mas aí é por escolha. Por escolha. É muito mais tranquilo, a confiança é outra, N fatores. E aí você decidiu fazer o concurso de nível médio, estava estudando 35 horas. Aí eu decidi fazer, estudava 34, né? 34, 6 horas de segunda a sexta. E no final de semana, 4 horas. E eu fiz isso por um ano mesmo. Eu não viajei. Quando eu furava algum dia, eu repunha no domingo. Foi bem claro, às vezes uma coisinha, mas assim, foi muito cumprido mesmo. Aí, a questão também da matemática, para mim, foi difícil por conta disso. A gente tem essa crença, quem faz direito, ou quem fez outra, por exemplo, letras, a pessoa fica com aquilo, né? Eu sou de humanas, por que eu estou estudando matemática de novo? Eu me sinto no colegial de novo. Parece que você está fazendo algo ali do passado, né? Que, não, estou voltando. Mas caía. E eu sofri um pouquinho com essa parte, mas aí estudei. Enfim, aí eu passei no oficial de promotoria do interior, em segundo lugar, mas o primeiro colocado ficou. Não, você não foi convocado? Não fui. Ele ficou por um ano. E eu liguei para o promotor naquela expectativa, né? Vai chamar mais. Ele falou, mas só tem uma vaga. Né? Não é que tem mais e cadastro. Tudo bem. Mas você acredita que o menino saiu e eu entrei. Olha só. Foi muito bom. É para ser. Era para ser. Ao mesmo tempo, saiu de São Paulo. Aí eu falei, agora eu não quero, né? Porque já estou aqui do lado. Mais perto. Fiquei lá, trabalhando por um ano também. E aí, abri o Escrevente em Ribeirão. E aí, a minha cidade, porque Cravinhos é perto, mas eu tinha preguiça mesmo de ir para Cravinhos, né? E as condições na época do Escrevente, eu ia ter mais cargos ali. Um pouco melhor. Tem mais cargos, né? Maior, um tribunal maior. Mais cargos. Hoje está muito equiparado, mas questão de ter mais cargos. Mas o que mais pesou foi a minha cidade mesmo. Queria estar, assim, a 6 minutos. Eu morava a 6 minutos do fórum, né? E era só pegar o meu caderno de oficial, incluir mais umas coisinhas. E acrescentar a lei orgânica e mudar algumas coisinhas ali. Sim. Né? Tirar normas da corregedoria. Os concursos são muito irmãos. Por isso que eu falo para quem prestou escrevente, como eu fiz os dois, passei nos dois, eu falo, olha, é uma tiradinha aqui, outra ali. Total. Vale a pena, né? Aí eu passei no escrevente. Fiquei no escrevente. E o juiz, ele tinha sido meu professor na faculdade. Então, assim, eu dei muita sorte. Qual matéria? De processo civil, que é a matéria que eu mais gosto. Pior que eu também adoro processo civil. Né? Eu gostava. De todas, o pessoal que tá aqui agora ouvindo, assistindo, tá pensando. A que eu mais gostava. Constitucional. Administrativa eu gosto também.
Mas Constitucional eu adorava, mas constitucional processo, Ainda mais quando você trabalha na área, vai ficando mais Ah, não, fácil. eu é. acho que igual normas eu adorava, porque meio que você vai fazer lá, né? Então é tipo um manual do seu trabalho. tipo um manual então eu do que você vai gostava de ver fazer. normas, porque eu já ficava imaginando como que era. E processo Não, tem civil. gente que detesta normas. Nossa, eu amava. Sabe o pra Marco? mim. Vou falar porque ele me autorizou. O Marco Greco, Sim. aluno aqui, ele me procurou. E aí ele falou, nossa, porque essa norma, não sei o que. Eu falei, ó, vamos fazer uma sessão? Eu não sou professora de normas, mas vamos fazer uma sessão do mindset de normas? Como é que a gente vai olhar para isso? Né? Aí eu peguei e falei para ele, como é que você vai olhar isso aqui, né? A decoreba que você vai fazer pensando nisso. O juiz que está mais perto é o seu juiz corregedor. O que está mais longe está na geral, então é o geral. Aquelas decorebas que eu gosto, né? Do agravo, agrada... A apelação, apelo os mnemônicos e os eu falei pra ele, truquezinhos. o mindset também, de você pensar que aquilo é o que você vai trabalhar, então é legal saber meio o que você falou. E ele me ligou, no mês seguinte, ele prestou, no mês seguinte, lá ele me ligou e falou, eu gabaritei normas, eu fiquei super feliz. Eu falei, posso contar pra todo mundo? Ele autoriza? Ele falou, autoriza. Eu falei, fiquei muito feliz, porque não foi uma aula, mas às vezes você muda teu olhar pra matéria. O Marco tá benzão agora, tomou posse, tá num cargo lá, mandar até um abraço pra ele se ele estiver assistindo. E ele tá num outro cargo, né? Ele é engenheiro e tal. É um outro cargo. Mas para quem não é da área de direito, né? Às vezes tem algumas coisas muito específicas que às vezes precisa ter essa noção de entender para depois... E o processo civil também não deixa de ser o que você vai fazer ali, né? Como que funciona, Nossa, é muito. Né? Para quem então, trabalha escrevente é a matéria mais gostei. importante, né? Você começa, para quem trabalha no se civil, você né? começa a trabalhar nessa área, você começa a gostar, geralmente. Porque você... Verdade. É o que o professor William Douglas fala. Você gosta do que você domina. É. Se você começa a ver, por exemplo, hoje eu sou analfa em penal. Se alguém me pergunta alguma coisa de penal, eu não sei, a pessoa, às vezes assim, meus colegas, meus amigos, você não fez direito? Eu falo, fiz aqui, eu sei Eu peguei umas se DP, eu te inclusive foi em contar, penal. senta aqui, deixa eu te contar, né? Direito, mas faz 18 anos que eu não trabalho com penal. Então, eu só trabalho com processo civil, com uma parte administrativa também, né? Mas aí eu acabei indo para o fórum, tive essa sorte do juiz ter sido o meu professor, 20 anos mais velho que eu. Então, assim, era uma paciência para ensinar. Ele falou, eu vou te ensinar a fazer minuta, vem aqui para o gabinete trabalhar comigo. Aí foi muito legal, me ensinou tudo lá. Só que eu ainda estava meio viciada em concurso, que a gente vicia, né? Vicia. E aí eu falei para ele, olha, eu queria tirar 30 dias antes do fim do ano, 30 dias depois do recesso, ou seja, ficar 70 dias, né? Tinha mais os dias lá Era 70 dias que eu ia tirar, para estudar para o cargo de analista do MPU. Falei para ele. E ele era uma pessoa muito legal. Ele falou assim, não, você quer continuar prestando? É isso? Tudo bem. Aí eu fiquei 70 dias estudando, assim, já com o edital previsto. Eu já estava estudando antes, mas esse 70 potencializou. Sim. Eu passei super bem colocada no analista do MPU. Cheguei aí, fiquei uns 3 dias lá e falei, ai, não vou querer ficar aqui. Hoje não. Isso aqui é água, tá? Depois se você quiser beber. Obrigada. É água. Mas aí você não... E aí você abriu... Mas como é que você ficou 3 dias lá? Foi assim, eu fui nomeada, você tem que ir lá para tomar posse. Sim, mas para tomar posse tem que exonerar do cargo anterior. Pois é. Aí eu falei pro juiz, eu vou lá. Vou lá ver. Eu vou olhar. Ih, já tava para dar errado, né? Já não foi direto. Porque assim, eu já tava assim, cansada de morar fora também, da sua cidade. Já tava querendo ter filho. Que cidade que era? Era em Campinas. E eu já tinha morado em São Paulo 1 ano e meio. Eu também já estava, assim, prorrogando a questão da maternidade. A gente vai deixando. Já tinha 32 anos. Aí eu fui para lá, olhei, fiquei 3 dias, falei, não tô afim de ficar morando em outra cidade. Esse cargo era direito do trabalho. Eu não tenho muita afinidade com o direito do trabalho. Porque, assim, o Ministério Público, esse concurso do Ministério Público, você pode cair no MP da União, MP militar, MP do trabalho. E eu estava na expectativa de pegar um MP militar. Eu acho que eu ia curtir. Mas eu caí nesse MP do trabalho. E eu não tenho muita afinidade com o direito do trabalho. Aí, outra cidade, direito... Sabe quando só o dinheiro que tá, né? Aí eu falei, não, eu vou ficar. Daí eu voltei pro meu juiz e falei, não vou para lá. Aí ele falou, mas não acredito, fica aqui. Então, aí ele falou assim para mim, para com esse negócio de estudar para concurso. Eu vou te nomear para um cargo de chefia. Você vai ser meu braço direito. Aí você para que sossega. Eu falei, quer saber? Agora eu vou parar mesmo. Aí eu parei. E foi bom, porque eu demorei um pouquinho para ter filho, então foi bom que eu parei naquela época, né? Mas aí ele me nomeou para um cargo de chefia, eu fiquei lá. Muitas pessoas me falam, mas você não se arrepende de um cargo federal?
olha, eu não me arrependo e eu tô feliz no meu cargo estadual. É o que eu falo para todo mundo, é uma vida digna, tá? Você não enriquece. Cargo de servidor estadual, mas é uma vida digna, tô bem lá. Totalmente fora da realidade. Ainda, né, no caso, igual o salário do servidor, ele vai subindo com o passar do tempo. Sei que a galera reclama porque às vezes não tem reposição. Mas naturalmente, porque você tem quinquênio, você tem sexta parte, você tem não sei o que, isso vai acumulando. Quem tá há mais tempo tem um salário bem maior do que o salário inicial. Isso é verdade. Né? Quinquênio, então, sexta parte. Isso, então a galera às vezes fica, não sei o que, mas ao olhar na folha de pagamento do cara, o salário é, por exemplo, você pega um cargo lá de técnico, 8 mil o salário, beleza. Você vai olhar na folha, o cara tá ganhando 12, tá ganhando 13, porque já tem muita coisa. Então, tem as gratificações, sim, né? A Lu as estava me chefias. falando de pós-graduação. Tem a de faculdade, a de pós, no oficial de promotoria tem também. Mestrado, recebo de doutorado muita também. Mestrado vai também, até doutorado, que eu não cheguei nesse nível. Eu tô É. ainda na pós-graduação, mas eu quero um dia Mas fazer algum tem mestrado. Vai para 11. Vai para 11. Não, mestrado Não, é 10. Mestrado é 10. É É porque é E 5, 7,5 e 10. É 10, achei que era... E o doutorado vai Doutorado 12,5. 12,5. então tá, não. É de 2,5 em 12,5. De 2,5, 5% 2 graduação e 2,5. Acho que eu vou fazer um mestrado domingo de madrugada, assim. Vamos ver. De meia-noite às 6 você faz o quê? Sacrificar o restinho da vida, né? Viver com uma sonda e dormir. É isso aí. Tudo conforme o que a gente ensina, né? Que a gente fala pra pessoa ter equilíbrio, é o que a gente vive também. A vida é bem equilibrada. Só não é aquele faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Exatamente. É tipo isso. Legal. E aí você depois sossegou e falou, vou ficar aqui. E é legal isso pra galera entender, porque tem muita gente que acha o seguinte: vou passar num cargo de técnico e depois vou me desmotivar a estudar para outro. Às vezes não é essa a questão de desmotivar. Pode ser que você se sinta mais confortável. Pode ser. E aí você tem menos pressão para de repente tomar o cargo. Mas se esse for um objetivo seu, isso não vai impactar. Olha, entrou comigo na mesma época. Você passou outra servidora. Ela passou no MPU servidor. E outra, eu tinha um amigo, ele estudava na mesma época que eu, ele trabalhava no Poupa Tempo. Sim. E eu tinha passado para escrevente. Aí ele me falou, BA, me dá dica, eu vou prestar escrevente, você é sua colega. Aí a gente conversou, eu ia lá ao Poupa Tempo, passava para ele material e tal. Aí ele passou para escrevente. Aí lá dentro, a gente conversava, ele falava assim, agora eu vou estudar para juiz federal. Passou, ele é juiz federal. E é o que eu falo. Trabalhava no Poupa Tempo, olha que legal. É muito massa, eu adoro essas histórias, a gente já trouxe algumas aqui. E a pessoa vamos ver se a quando gente tá traz lá... o Fábio. Uma puta história, gostei, já Poupa gostei. Tempo. Tem dois, tem esse menino que era do Poupa Tempo, passou para escrevente, porque ele precisava trabalhar. Igualzinho do E aí Braguinha. tem o outro, que esse eu acho assim também fantástico, que eu conheci porque eu trabalhei para ele substituiu, o Dr. Reinaldo. Ele era motorista do Tribunal de Justiça. Olha que massa. E aí, ele foi incentivado pelos juízes a prestar oficial de justiça. Ele prestou, e era um concurso difícil na época. Nem tem mais, quase. 12 anos. Na 13 época anos. tinha mais. Ele prestou, passou, e depois ele passou para a magistratura e ele é juiz. Muito legal. Esses eu adoro. vou É achar. os improváveis. Vou achar Depois esse você me povo. passa. Então, eu acho que é isso, assim, a pessoa ter essa noção que se é um desejo dela, não é o cargo que vai fazer. Você não. Pelo contrário, tem que usar isso como assim, agora eu tô tranquilo, eu posso só estudar, tranquilão, porque eu não vou... Sim. Já tô Quando eu tomei tranquilo no posse, emprego. a BA sabe, quando a gente toma posse, e normalmente a galera que no escrevente, por exemplo, a galera, que se você falar que está estudando, é melhor não falar, é o que corre ali, né? Tipo, não fala que você está estudando e tal, porque se tiver algum cargo eles não vão te dar, porque sabem que você quer sair e tal, tem algumas questões assim. E eu lembro que eu entrei para trabalhar, e aí o pessoal me perguntou, e aí, né? Passou em primeiro lugar. Você vai continuar aqui? O que você está almejando? E eu falei, não, eu estou estudando para outros concursos, né? Minha carreira fim é a carreira fiscal. Primeiro dia, cheguei lá, a galera me conhecendo. Já teve uma galera que já torceu o nariz pra mim. Tinha uma moça que tava meio que responsável por me ensinar, que seria quem ia me ensinar, já falou, vou ensinar, esse menino não vai ficar aqui nada, ele vai querer sair. Aí alguém veio e me chamou de canto, né? Sempre tem um, né? E falou assim, vem cá. Não conta pra ninguém que você tá estudando, não. É duro também, né? Não, mas sabe o que eu falei? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque isso. Eu falei, cara, mas é a verdade, eu continuo estudando. Não vou esconder. E olha como é louco isso. Nesse primeiro momento, pareceu que eu tinha tomado a decisão errada, porque, todo mundo tá sabendo que ele tá estudando. Passado um tempo, quando eu fui estudar para um outro concurso, o meu chefe me dava uns arranjos ali de horário muito top, que me favorecia estudar. Então, a verdade, cara, a verdade é a verdade, né? Tipo, eu não vou ter que esconder algo para maquiar. E aí eu consegui
passar em outros concursos depois que já tinha tomado posse. Olha que legal. Então acho que E assim... o que te levou a ficar muito mais tranquilo para estudar, porque você já estava ali. Total, a rotina não tranquila. Não tinha o sofrimento mais, né? Isso, é o que eu costumo falar. Quem tá correndo atrás do arroz com feijão, não tem tranquilidade para estudar. Tipo assim, se eu der uma mancada aqui, se eu for mandado embora, eu não consigo pagar minhas contas, velho, é uma pressão. Então ali, pô, minhas contas estão todas pagas. Tipo assim, pagas entre aspas. Eu vou ter o dinheiro, é garantido, né? Então eu tô tranquilo. A minha cabeça é outra para estudar. Você entra para estudar muito mais tranquilo. A motivação, em termos de dor, de drive, de dor, de tipo assim, a vida tá muito ruim, diminui. Só que você tem, e a noção, né, de se você tem um desejo mesmo, se aquele é o drive, né, aquela motivação intrínseca de falar, não, eu quero um outro cargo, eu quero esse cargo, fim, não vai te atrapalhar, vai só te ajudar. Então, pra mim não faz sentido nenhum essa história de que, esses dias eu vi um cara fazendo uma analogia, um cara até que eu gosto, mas eu achei a analogia péssima. Ele falou como se fosse o pão de açúcar. E se não me engano, acho que tem a Pedra da Gávea antes de chegar no Pão de Açúcar. Enfim, eu não sei. Eu sei que tem e eu sei porque quando eu fui lá, você sobe num primeiro morro e depois você sobe no principal. E ele falou assim, cara, se você subir ali naquela primeira pedra, é legal pra caramba, tal. Mas daí um pouco você vai ficar assim, nossa... Se eu tivesse subido direto lá, tipo, fazendo uma analogia, querendo dizer que você vai olhar ali e falar, não, pra mim tá ok, e vai se acomodar. Sendo que se você subisse no outro... Porque tem muita gente que falou que não sobe no outro nível. Mas eu achei que não é esse o drive. Tipo assim, se a pessoa realmente quer, pra ela não faz sentido de ela se acomodar. Ela só vai se acomodar se ela quiser. E não pode ser uma coisa ruim. Exatamente, se é ela quiser, uma segurança. Aí você, né, no seu caso, fez sentido tanto que você passou no outro cara que foi lá e falou, não quero. Não quero ficar aqui. E aí é a história, você teve escolha. Quem tá desesperado não tem escolha. É por isso que eu falo pro pessoal não parar no 8 e se tornar 90 mais mesmo, porque é legal você ter opção. Óbvio. Você vai, né, na vida para tudo é bom você ter opção. Então, se você tem opção de passar em alguns, poder escolher, isso é legal também. Então, do que ficar, né, com muito medo de só ter que pegar aquele... isso que você está falando, na época do MPU, por exemplo, eu falei pro juiz, porque eu saía às 7 da noite do fórum e o cursinho era 7h30. E aí até praticamente 10h30, 11, não dava tempo de comer nada. Então, assim, eu falei para ele, doutor, esse curso é muito em seguida. O senhor se importa de eu ir 10 minutinhos lá pro cartório, porque eu ficava no gabinete, né? O diretor, nesses 10 minutos, chegar alguém, ele que atende, para eu comer alguma coisa, em 10 minutos, assim, uma barrinha, né? Não tá lá e poder... Ele falou, de jeito nenhum, não tem problema, vai pro cartório. Eu ia lá, comia um negocinho e ia pro curso. Eu fiz 6 meses esse cursinho. Imagina, eu saía do fórum, ia para esse cursinho até 10h30, mais ou menos 11. Chegava em casa, eu não via meu marido. Por 6 meses eu não vi, porque ele já estava dormindo. Então, essa aprovação do MPU, ela foi bem, assim, suada, né? No dia seguinte, via no café, oi, tudo bem? Tudo bom? Tava assim, né? Tá morando aqui? Você tá aqui? Queria saber da sua vida. Você vem muito por aqui? Você sempre aqui. Aí, consegui, né, esses 6 meses aí. Mas, assim, foi bem puxado. Agora, me ajudou o pessoal saber. No meu caso, ajudou. Mas eu já atendi alunos que falam para mim, olha, eu não conto para ninguém, porque lá nesse meu trabalho X da iniciativa privada, eu vou ter retaliações mesmo. Isso eu entendo. De me darem serviço extra, de me tirarem uma promoção que seria muito fácil. Sim, vão achar que... Até de te mandar embora mesmo. Pois é, daí eu falo, cada um sabe o risco de se você ficar confortável de falar ou não. Lá no órgão público, eu sempre fiquei confortável. Sim. Mesmo pro promotor. Quando eu estava no oficial de promotoria, eu falei, doutor, eu vou prestar escrevente. Aí comecei a falar para ele, né, que eu ia prestar, que ia ter prova. E ele, o doutor Vanderlei, ele falava assim, Bel, eu não entendo isso que você está fazendo. Não é 6 por meia dúzia? Ele falava, você vai sair daqui que é só você, porque era eu e ele. O MP de Cravinhos era o promotor e eu. Numa salinha dentro do fórum. Não tinha um monte de... E você vai sair daqui para ir lá para Ribeirão, aquele mundo, né? Aquele monte de gente. Aí eu falei para ele, doutor, olha a minha cidade. Querendo, não, porque Cravinhos é do lado. Não, mas é uma preguicinha. É a minha cidade. E além disso, eu falei para ele, lá, porque na época Cravinhos até aumentou. Aumentaram as vagas lá. Aumentou o número de promotor também. Mas eu falei, Ribeirão, eu vou ter um pouquinho mais de possibilidade de crescer e tal. Mas, ressalto, oficial de promotoria é um mega cargo, gente. É equiparado, vale super a pena. O vale, é bem parecido. Muito top. E você vê como é diferente, né? A maioria das pessoas, é o que você comentou, às vezes não podem nem contar que está estudando. Eu, na empresa que eu trabalhava, eu tive alguns problemas em relação a isso, algumas coisas que me marcaram bastante
de problema da pessoa não entender e falar, pô, você tá estudando aqui e tal. Nossa, eu lembro que você contou que te expôs até. Isso, né? colocou uma câmera atrás do meu computador, já conta essa história. E aí eu cheguei pra trabalhar, eu tinha feito uma cirurgia, quando eu cheguei, eu olhei e tal, o computador, a janela era ali, tipo. E a câmera aqui virada pra cá, tipo, virada pra parede, assim. Aí eu olhei o meu computador, falei, tá mirado no meu computador isso aqui. E aí depois ele veio falar, por quê? Porque no meu histórico do navegador tinha busca negócio de concurso público, às vezes eu baixava algum material, mas ficou muito puto. E me expôs, foi bem complicado. Eu fiquei com vontade de sair, mas não podia. Eu lembro. E também tem pessoas que não querem ver o outro evoluir, né? É triste falar, mas tem. Tem. Mas essa pessoa vai ser meu funcionário o resto da vida. Exatamente. E aí você vê como é que você é privilegiada. Porque eu pronto. primeiro... Só falar. Não, mas olha aí, agora eu fui julgado. Além de não falar pra pessoa não estudar, estimula a pessoa a estudar mais. Né? E ainda tem um salário mais alto aqui do estado de São Paulo, ganha igual juiz. Gente, tá gravado. Tem um outro gravado que ele falou que eu ganho quanto? Centenas de milhares de reais. O Arley veio perguntar pra mim, cadê esse dinheiro? Eu falei assim, não sei ainda, mas tá gravado. Vai pedir exoneração antes de tomar posse. Não né? vai nem tomar Então, posse. não Vai nem chegar tomar lá, o posse, cara vai falar... porque- Você fala, então... CEO, vai chegar de helicóptero de CEO, escrevente. Já pensou? Chegar Vou lá de tomar helicóptero. posse de helicóptero. Tem heliporto lá no fórum? Não vai ter. Sei Não lá, tem. construir com, né, esse salário. Né? É CEO. Isso. Ó, já conta pra quem tá assistindo o primeiro episódio como que você recebe, que é... Gente, por favor, vocês têm que dar like, compartilhar, ativar o sininho. O que mais? Comentários positivos, porque os negativos ele desconta do meu salário. Então, só positivo e põe a hashtag Vale Blusinha. Vale blusinha, que é porque ela não pode repetir roupa. Mas vai girar no Precisa brechó, né? Então, eu tinha dado essa... Explica esse projeto, eu achei muito interessante. O projeto Brechó, eles dão dinheiro para eu girar. Então, eu vou lá, compro, uso, vendo a blusa no brechó. Aí, olha E só. compro outra. interessante. Entendeu? Mas pode ser o Vale Blusinha. Vale Aliás, eu Blusinha. acho que pode ser um patrocínio, né? Alguma Nós loja vamos de ter que roupa, colocar uns patrocínios pra aí, patrocinar pra vestir a A gente gente. tá vindo até de igual, Branco, branco, não tá rolando. E o Matheus já veio com essa blusa umas 20 vezes. Então, você vê que pra mim não chegou o Vale Blusinha, né? então, Eu tô mas ele é aqui homem, né, desgastadinho gente? Pede e pra tal. ela te dar, né? CEO. Não, eu vou entrar é. nisso também. Mas lembra que o comentário negativo, se a pessoa falar, não gostei do podcast, aí elimina um comentário positivo. É modelo CESP, Sebrasp. Anula. Anula. Um bom. É pra gente Aliás, fazer o gente, call. aliás, gente. aquilo, né? Que coisa horrível, gente. que é isso, Muito ruim, né? Eu também não Muito gosto desse modelo, não. Muito ruim. Tira aquela capacidade plena da gente chutar com elegância. Nossa. Aí você começa a ficar inseguro pra chutar. Isso é triste, né? Pelo menos a minha oportunidade de chutar, eu De quero ter chutar, eu quero tranquilo. ter, Aí não pode. Verdade. Enfim. Beleza, Bea. E aí me conta agora um pouco dessa parte do trabalho que você faz hoje, com essa galera que você atende da preparação. O que você tem sentido, assim, que são, vamos dizer, os principais problemas, o que mais dificulta aí essa galera a ter resultado? Antes de te falar isso, Sim. lembrando da continuidade do que você estava perguntando, eu acho legal o pessoal saber das possibilidades lá no trabalho. Olha que legal a parte do coach. Eu acabei ficando, né? O juiz falou, fica, eu acabei Sim. ficando lá. E aí, depois de um tempo, o tribunal ofereceu para os chefes, eu já era chefe, um processo de coaching. Todo mundo do estado, foi uma coisa assim, um investimento grande. Deram o assessment para a gente, que é uma avaliação por algoritmo, imagina, né? E tem várias coisas, né, que o tribunal oferece, pós-graduação. Hoje Tem. mesmo tem um que eu estou inscrita desde anteontem, que eu preciso fazer, acho que vence sexta, é o gestão de tempo. Aí, ó. Comunicação não violenta que eu te passei, lembra? Tem não. muitas coisas na área de gestão de pessoas, bem-estar. Legal. Eu adoro. Você pode se desenvolver, Deram legal. esse daí, foi no Senac, 2 dias, e eu fiquei muito apaixonada pelo coaching nesse dia. Eu falei, gente, abriu, assim, sabe quando? Fui conversar com a moça que deu, porque você sabe que eu persigo as pessoas, né? Eu já fui perseguido. Pois é, eu persegui essa moça também, ela tava lá, ela tinha dado, eu fui lá atrás dela, persegui. Aí, eu falei, gente, isso aqui me abriu algumas oportunidades, aqui me abriu a mente, eu vou buscar, eu gostaria de ensinar as pessoas a prestar concurso, o que eu posso fazer? Aí, por acaso, eu vi no grupo de escreventes, até a gente conversou isso no almoço, né, por isso que eu lembrei, no grupo de escreventes lá do Facebook, Matheus novinho, vai fazer uns 5 anos isso? Faz 5 mais? anos, vai fazer 5 anos. Novinho, você tá sendo boazinha, né? Um menino, Média praticamente. idade, Um 5 anos. menino. Um bebê. Aí puseram lá que o menino
falou do tribunal, falou do cargo dele, que de Franca era quase tudo digitalizado, não sei, era muito bom, né? E estavam falando, né? Escrevente Nutella. E lá os escreventes que... E a galera, né? Tem uma galera, assim, que às vezes não tá satisfeita com o cargo, ou porque só reclama, ou porque é isso mesmo, enfim. O pessoal comentou alguma coisa, aí eu fui lá na internet, falei, olha, esse menino aqui, ele pode me ajudar, né? E foi aí que eu achei o telefone dele, entrei em contato, falei, olha, deixa eu ir aí pra gente conversar um pouquinho, né? 15 minutos. Ele, mas não dá pra falar por telefone? Eu falei, não, deixa eu ir aí e tal. A gente conversa. Aí, nesses 15 minutos, viraram 2 horas. Ele me passou as orientações. Tá, você quer fazer parte da minha equipe? Você precisa fazer essa formação em coaching também, assistir meu curso e depois responder aqui o que eu vou te perguntar. A gente precisa ver se a gente vai se alinhar. Deu tudo certo, graças a Deus. E aí, eu comecei a trabalhar com essa mentoria. Legal. Legal contar o começo. Eu já ia pular. E olha só que legal. Eu comecei a trabalhar com a mentoria para concurso público, atendendo os alunos. Sim. Aí, com isso, vieram pessoas da iniciativa privada que queriam uma orientação em gestão de tempo, em produtividade. Foco. Porque produtividade é tudo muito parecido. Uhum. Você vai ter a sua meta, que é diferente. Aí eu comecei a atender essas pessoas, iniciativa privada também, e com isso vieram os vestibulandos e o pessoal que está escolhendo carreira. Legal. Primeira escolha ou segunda escolha. Então, hoje eu estou trabalhando com produtividade, com um leque um pouco mais abrangente, e tem gente que acha que se você é servidor, você não pode fazer mais nada, estilo ET. Outro dia uma menina falou, a gente não é ET, que não pode fazer mais nada. Você tem as vedações, né? Aliás, outro dia um menino me mandou uma pergunta, posso advogar em outra esfera? Não pode. Não pode. No cargo do escrevente, de escrevente, não. De escrevente, não. Talvez procurador, tem alguns cargos que pode. Posso ir na federal? Eu falei, aí não, tudo bem. Advogar, não. Mas você pode ser sócio de uma empresa sem administrar. Você pode ser professor, você pode ser autônomo, né? E algumas pessoas também falam, mas isso é possível? Porque são 8 horas no fórum. Olha, é possível também, isso é legal, se você quiser. Ninguém é obrigado a ter uma rotina de alto desempenho, porque para mim trabalhar mais do que as horas comerciais já é alto desempenho. Total. Ninguém é obrigado, mas se você faz essa escolha e se você gerir direitinho o seu tempo, você consegue. Então, por exemplo, hoje eu trabalhei aqui das 9 da manhã às 5 da tarde. Sim. Acabou esse horário, eu tô aqui com a minha segunda atividade, né? E tudo plenamente certo. Possível. É possível. Só para contextualizar essa história, né? Quando a Bia me procurou e a gente conversou lá a primeira vez, foi essa conversa que a gente teve, né? Que eu te falei lá. Eu falei que ela, para trabalhar lá, teria que fazer um curso. E era esse curso de formação que não era nem um pouco barato. Eu acho que eram 6 mil reais, né? Nossa, o IBC tava 7 mil. Eu nem sei se hoje não é uns 9. Mais de 7 mil reais. E ela não tinha nenhuma segurança, não tinha nenhum papel, né? A gente só conversou. Eu falei, se você fizer esse trabalho, no curso eu tenho dificuldade e tal, em algumas áreas daqui. E seria bacana, mas tipo assim, 0 garantia. E ela foi muito corajosa que ela foi lá. Eu lembro dela me mandar mensagem e falar, deu certo, fiz o curso. Ela, tipo... 2 meses, porque depois teve em Ribeirão, né? A turma de Ribeirão, mas tipo, não sei se 2 meses depois ela já estava com a formação e aí a gente começou esse projeto. Isso já tem 3 anos, né? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos, Não, e eu adorei tanto. A formação do IBC é incrível. Muito legal. Eu pesquisei depois, eu acho o melhor do Brasil. Não é pior que eu fiz, não, porque a gente pesquisou, né? Sim, eu pesquisei. Mas depois eu fui fazer as formações, você tem que fazer as sessões para ter certificados e o TCC. E eu amei fazer. Então, foi uma coisa que eu vi que tinha um propósito muito grande. Foi uma época de descobrimento, né? E aí, voltando naquela história também do vídeo, né? Para quem não sabe, eu fiz um vídeo, eu gravei dentro do fórum. E eu mostrei um pouco da rotina. Na época eu estava servidor ainda, estava servidor. E aí eu filmei e tal, até o pessoal chegou a ver que eu estava sem cinto. E eu nem tinha visto. Mas, tipo assim, era um trajeto da minha casa no fórum, 1 quilômetro. Não sei se dava acho que 1 quilômetro dava. Era muito perto. Então, acho que na hora de gravar, eu meio que me distraí, eu tava sem cinto, mas o carro tava parado. Na hora que eu gravei, o carro tava parado. E aí, eu filmei o fórum e tal, e aí eu tava no fórum, de repente começou... Aí eu postei o vídeo no YouTube, começou a ter muita visualização.
E aí o vídeo foi tendo visualização, de repente começou um buchicho a respeito disso, né, na internet e tal. Daí um pouco cai esse vídeo no grupo dos funcionários lá do TJ. Lascou. No grupo do Facebook. Eu nem tava no grupo do Facebook, eu nem sabia que tinha, né? Eu sou péssimo com negócio de grupo. E aí começou, de repente um cara me liga lá de um outro cartório e fala, o Matheus tá aí e tal, mandou me chamar. Ele falou, cara, você viu o que tá acontecendo com o seu vídeo? Eu falei, não, o que é? Ele falou, cara, tá dando uma conversa aqui no grupo do tribunal, né? No grupo não é um grupo do tribunal, é um grupo dos funcionários, né? Não é público. É extraordinário. Não, mas eu digo assim, não é nada do órgão TJ. É um grupo de Facebook, quem é funcionário... Tem um administrador que fez, é um grupo, aliás, que tem muitas coisas interessantes, eles informam muitas coisas. Sim. E, assim, desse vídeo eu vi só um comentário mesmo, me chamou a atenção. Não, mas eu tinha não vi muito comentário. Isso eu não vi, esse Quando desenrolar. ele fez esse vídeo, eu falei, gente... Não, e aí começaram a descer a Essa lei. parte, não, E eu mostrei um processo que era meu porque eu tinha entrado com o processo, não mostrei nenhum dado e tal, só expliquei, ó, aqui são 2 telas, aqui que são os processos, aqui não sei o que, é um vídeo bem simples. E a galera, putz, esse cara vai perder o cargo, deveria sair, escrevente Nutella, e onde já se viu, mostrar. E é engraçado, eu mostrei a minha realidade. E eu falei, a maioria dos processos, eu trabalhava só com processo digital, mas tinha gente que trabalhava processo físico. Aí os caras, como assim? Não tem processo físico? Aí eu falei, da minha realidade, mas os caras ficaram muito putos. E aí teve gente que ficou assim, nossa, você vai perder o emprego, você vai perder o cargo. Eu falei, cara... Zero. Não foi nada grave. Não nada a ver, enfim, não tinha nada, não falei mal, não denegri. Eu acho que até o tribunal devia me dar um honra ao mérito. Agora a gente vai colocar 251 alunos lá, vai ter uma galera que foi meu aluno. E os mais bem preparados lá vão ser meus alunos. Então, mas na época criou esse negócio de que eu ia ser mandado embora, você vai ser demitido e tal. No meu cartório, nem o diretor, nem o juiz. O cara tava... O meu diretor era muito engraçado. Ele falava, ele estava vendendo sapato. Ele era sócio de uma empresa, de uma fábrica de calçado lá e tal. Ele falou assim, você não quer colocar uns calçados em cima da mesa? Ele queria que eu fizesse propaganda para vender o sapato dele. Você vê a preocupação que a gente tava. Então não tinha nenhum desconforto. Mas também eu acho que essa época a internet não era como é hoje, né? Porque hoje muita gente expõe seu trabalho de servidor. Policial faz isso. No começo era algo... Juiz, né? Hoje a gente bateu um papo aqui com o juiz. Tem um juiz muito legal. Como ele chama? O que fez o episódio aqui com a gente, não? Esse eu não vi, que foi de manhã, né? Nem saiu, não. O de hoje foi do Luciano Toledo, né? Que é um juiz de Goiás. Mas a gente já gravou com o Thales Braghini também, super diferenciado. Um cara super diferenciado. Então, assim, a gente tá trazendo algumas pessoas de áreas diferentes. E, inclusive, a Bea é a primeira mulher, né? Primeira mulher. Primeira mulher. Primeira mulher. E aí a gente tá trazendo desse universo de concurso. Por isso que vai ser o melhor. Por isso que vai ser o melhor. Mas é porque, na real, no fim, é muito parecido, né? O processo para passar é muito parecido. Claro, você tem um concurso de magistratura, de promotor, o conteúdo programático é maior. Leva mais tempo. É mais complexo, né? Porque na magistratura tem a jurisprudência, tem a doutrina. Sim, não tem a continha também que a gente quer matar da matemática ali. Mas o direito é bem abrangente. Sim, tem muita gente que está procurando isso, né? E assim, quanto mais o cargo remunera... mais qualifica o nível também fica e a prova maior, fica mais difícil. Claro. E tem muita gente usando o TJ, o MP como... Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei. Eu tava vendo o podcast do Marquinho, que falaram do material, todo mundo tinha um apego a material, a gente já coloca as apostilas aqui. Medo de pegar fogo. Medo de pegar fogo, que o carro da menina pegou fogo, ele contando. Quando estava estudando em São Paulo, eu lembrei disso até. Eu estava estudando em São Paulo, eu levava livro, era muito caro. E assim, eu usava o mesmo que eu tinha estudado para OAB, aqueles vademeco, aquela coisa enorme, toda caro, grifada, né? Porque não é só que é caro, você já grifou, você já anotou, né? E eu morava muito longe, pegava metrô, pegava ônibus, e voltava meio escuro, assim. E eu tinha um tênis de corrida que eu colocava na bolsa, então era o tênis e o material. Mas eu tinha mais medo que roubasse o material do que o tênis. Do que o tênis. Total. E aí eu falei, pai, me empresta aquela sua bolsa velha de jogar tênis, que ele tinha 20 anos. Eu peguei uma bolsa velha, esfarrapada dele. Ficava com uma calça jeans e uma blusinha, assim. E ia com essa bolsa, com os livros dentro. E falava, ai, meu Deus, ninguém me assalta. Medrosa, ninguém me assalta nesse metrô, meus livros. E um dia eu tava chegando no Damásio, assim, no primeiro mês. Aí um menino falou assim, moça, quanto que é o natural? Aí eu falei pra ele, não é sanduíche, não, são meus livros. Achou que era vendedora. Me achou que eu tava vendendo nada contra, mas assim, tava a vida assim, de tão concurseira escondido. Sofrida, tava né? tão escondido, assim. Quanto que é o natural, eu gostei. Eu falei, não
mãe, eu estudo aqui também. Eu falei, eu também estudo aqui, é meu livro. Aí ele morreu de... Eu falei, ai, morro de medo de ser assaltada. E aqui tem meu tênis também de corrida. Ele falou, nossa, mas você tá mais preocupado com o livro do que com o tênis. Eu falei, certamente, tô. Com certeza. Nossa Senhora. O prejuízo é muito maior. Muito maior. Então, aí, voltando, agora que a gente já contextualizou como é que você entrou nesse universo, né? Hoje você faz esse trabalho individualizado. O que você vê aí que pode ajudar essa galera que tá assistindo ou que tá ouvindo aí no streaming e de podcast, que poderia ajudar quem tá na batalha aí? Olha, as pessoas já chegam dando nomes às dores delas. Então, o meu problema é concentração, persistência, falta de disciplina. TDAH. Tem também os transtornos. Então, tem pessoas que falam, eu tenho diagnóstico de... Aí que tá. Tem gente que fala assim, eu tenho diagnóstico de déficit de atenção. O outro fala, eu tenho. Isso, sem ele não diagnóstico. tem diagnóstico. Eu falei, mas fez medicina também, então... É médico, você é médico também. Porque, assim, essa semana mesmo atendi estou tomando Ritalina. Putz. Tá, e aí o médico, não, eu que tô tomando. Então, assim... Como é que chama o outro? Venvance? Tem um que chama Venvance. São os dois principais, Ritalina e Venvance. Então, tem aqueles com diagnóstico. Então, já tive alunos, o bipolar, borderline, com pânico, TOC tem bastante, transtorno obsessivo compulsivo. Sério? Eu acho que no passado tem. Eu acho que no passado também existiam e as pessoas não sabiam tanto, não tinham tantos nomes, né? Mas eu sempre falo, o coach, ele não é da área da saúde. Então, ele não faz nenhum trabalho sobre essa parte clínica. Ele tem mais que direcionar para os profissionais da área, psicólogo, psiquiatra, se for medicar, né? Mas o aluno, ele já chega com essas dores, assim, com esses nomes. Então, falta de concentração, falta de disciplina, falta de persistência, nível de estudo, meu nível está baixo, eu não sou organizado, não. E, claro, que para cada uma delas a gente tem um apoio teórico em cima da literatura. Tudo que eu falo ali é em cima de algum livro de produtividade ou da área de aprendizado. Mas eu percebo assim, a etimologia, o princípio de tudo, a raiz de muitas dessas dores é a gestão de tempo. A má gestão de tempo que eu ia te perguntar. leva às outras. A maior vai dúvida. Vai desencadeando o resto, né? A pessoa se desorganiza e aí vai todo o resto. E a maior dúvida também com os alunos que eu tenho é essa. É revisão, né? Como fazer revisão. Essa aí é a campeã. É campeã. Mas a segunda é isso. O que eu então, faço? Mas a questão não é simplesmente fazer uma agenda e botar no papel. É ensinar para o aluno alguns conteúdos de gestão de tempo, como a tríade do tempo, explicar o que é uma demanda importante, urgente, circunstancial, para ele saber identificar e saber e ter mais força para falar não para determinadas demandas, saber o que priorizar e o mais importante disso, priorizar. Né? Então, a gestão de tempo é o ponto principal, eu acho, para a gente poder trabalhar as outras, porque a maioria está com uma gestão ruim. Quando procura o coach particular, geralmente está nesse caso. Né? Isso é um problema, assim, geral, todo mundo tem isso. Mas uma coisa que está aí por trás, a gente estava falando sobre isso na hora do almoço, é a noção de fazer coisas demais. Porque, no fim, não tem como você fazer gerenciamento de tantas atividades ao mesmo tempo. A gente trouxe alguns convidados aqui e quase que é unânime. A galera, durante um período da vida, focou em uma única coisa. E a hora que fazer essa única coisa já é difícil. Então, eu percebo que tem muita gente que quer gerenciar e ele se sente produtivo porque ele está fazendo 1000 coisas, mas ele está fazendo 1000 coisas de forma medíocre ou de forma mediana. Ele não consegue se destacar. E aí você fica com aquela agenda lotada, você tem um checklist, né, gigante, que você vai matando lá as atividades, mas várias delas não te levam para o objetivo que você quer. E aí você simplesmente está apagando incêndio, né, que são as urgências, e fazendo muita coisa, às vezes procrastinando ocupado, porque você vai criando outras coisas para fazer. O que normalmente se orienta para quem está nesse aspecto? A gente faz um exercício simples, que é assim, divide uma folhinha, fazer e realizar. Fazer. Então, me fala aí do seu dia, o que você faz? Eu faço supermercado, eu faço faxina, eu lavo roupa, eu cozinho, levo o filho à escola, é o fazer. E eu peço para ele só pôr no realizar e estudar. Então, o fazer é todo o resto. E tem muita coisa. Tem gente que tem que levar, por exemplo, cuida dos pais. Então, eu levo a minha mãe à fisioterapia. Eu administro as coisas da minha família. Tem muita coisa no fazer, né? Sim. E do outro lado, o realizar. E aí, no fim do dia, se você quer passar em concurso, não adianta você ser um fazedor. Você tem que ser um realizador. Então, a cada dia, começar a exercitar, né? A gente faz o Kanban também, que é o To Do, Doing, Done, para a pessoa medir semanalmente aquela meta.
Mas eu acho que o mais importante é essa mudança de mentalidade mesmo. Começar a ver o que não é importante, o que não é seu. Tem gente fazendo tarefa, essa semana mesmo, pessoa fazendo tarefa do filho de 16 anos, por exemplo, que logo vai estar na faculdade. Aí faz a tarefa junto. Isso interfere na sua produtividade. Né? Não dá autonomia para filho, não dá autonomia para marido. Interfere na produtividade. Não dá autonomia para um colega de trabalho, não dá autonomia para o estagiário. Enfim, fazer o que não é seu. Centralizar tudo, né? Ser centralizador não combina com estudo, né? Porque você começa a querer fazer tudo do seu jeito. Outra coisa que eu acho, hoje em dia, antes não era fácil você fazer um curso, porque a gente se sente bem de aprender, né? Então, as pessoas, para fazer um curso de qualquer coisa, elas iam ter que andar até um local, se matricular, ficar indo àquele local. Hoje, você faz qualquer curso pelo seu celular. Então, a pessoa ela fica muito tentada. Eu queria fazer aquele curso de marketing digital, de educação financeira, curso de inglês. É muito fácil fazer curso hoje. E aí, ele fica dividido entre estudar, mas também fazer esse monte de curso que está ao alcance. Né? E é tão relevante isso. Eu fiz um vídeo agora recente no meu canal. Eu falei 10 coisas que mudaram a minha vida. E eu lembro que a segunda coisa que eu falei foi essa. Eu não faço curso. Eu não faço curso, não é que eu não faço nenhum curso. Por exemplo, eu estou fazendo especialização em neurociência, né? E porque tem tudo a ver com o meu caminho. Mas é aquela história, você tem um objetivo, os cursos que você faz tem que estar muito alinhado com aquele objetivo. Não é sair fazendo curso, porque é tentador. Quando você me falou da neurociência, eu fiquei, né? Lembro que eu até... Até outro dia. Ficou com vontade. Até outro dia, ele pôs uma fotinha no Instagram, eu já mandei. Ai, Matheus. O que você tá achando do curso? Vontade de fazer? Eu aguentei, pleno domingo, né? Acho que era domingo. Eu olhei, já mandei uma mensagem. Você tá gostando? Você tá conseguindo estudar? O que você tá achando? Vi aquela foto presencial com o jaleco em branco. Falei, que delícia, que vontade de estudar o cérebro, né? Só que a gente nossa pegou energia... o cérebro na mão lá. Nossa, nossa energia é finita, né? Não dá pra fazer Tinha tudo. uns corpos lá, tem essa parte da parte de humanos, tinha 4. Mas aí eu aprendi uma coisa muito interessante. E aí eu conversando... só um detalhe, medicina legal eu tirei 0. Será que eu vou ir bem nessa matéria? Então, você vai ter que olhar lá. O cérebro cortado lá no meio. Vixe, vou desmaiar. Vários, né? Não, mas aí tá tudo bonitinho, né? Não tem sangue, nem nada não, né? Eles falam as peças. Eu tava na 7ª série, como é que chamava aquele negócio? Laboratório de Ciências, né? No Barão de Mauá eu estudava. Na 7ª não, na 6ª série. Ribeirão Preto? Aí entrei lá, né? Os freezers todos lá. Já tinha uma mensagem que é como se o cadáver falasse com você. Tipo, não fale só o necessário com o cadáver. Mais ou menos assim. Aí um menino atentado, devia ser parente do Matheus, abriu o freezer do meu lado. Não, para. Aí já deu aquela... A escola inteira escutou que ele abriu o freezer. Vocês imaginam o escândalo que eu dei. A pessoa amarrada ali no freezer, tudo. Meu Deus. Nossa. Não. Gente, peguei trauma, eu não dou conta de ver isso. Você pegou o cérebro? Como é que foi? A gente ficou na sala, né? Teve uma aula de neuroanatomia, então você tem acesso lá. Eles chamam de as peças, né? Então, medula, tem todos os cortes que você vai ver, a própria, que é a medula espinhal, né? Mas aí você tem toda a coluna, aí você vê lá as colunas, cervical, torácica, enfim, você vai tendo contato com essas partes do corpo humano. Mas olha que louco, você vê os corpos lá, e eu não sou nem um pouco da área de humanas, né? Aí, pra mim... Só que eu percebi que a gente não tinha eu não me sentia assim tão desconfortável. Porque é muito frio. Era frio. Não só frio do clima, mas é frio com a relação. Você não sabe a história. Parece um objeto de estudo, Parece realmente. Um objeto de estudo, é o que eles falam peça. Aí eu conversando isso com um amigo meu, que é médico, os dois, inclusive, o marido e a esposa, eles são médicos. Aí ele falou assim, cara, pra mim também, a gente fala peça e tal, tudo bem, a gente pega ali, não sei o quê. Ele falou, mas uma vez tinha uma delas que tava com a unha pintada. Ai. Aí ela criou uma história, a pessoa pensou, essa mulher fez essa unha, aí passou um filme na cabeça, e aí aquela peça se materializou numa história, teve um monte de gente que saiu da sala. A hora que as meninas viram que ela tava com a unha pintada,
Aí não é peça mais, aí era uma pessoa. Nossa, olha que louco. Que loucura, Então, né? assim, lá pra gente foi realmente tranquilo, não tinha ninguém com a unha pintada, mas é um ambiente diferente. Mas essa especialização que eu tô fazendo hoje, ela tá alinhada com algumas coisas, né? Por exemplo, no meu trabalho hoje, essa questão da neurociência é uma realidade. Eu já estudo bastante sobre isso, então eu quis aprofundar. Mas se eu quiser fazer 1 milhão de cursos, por isso que eu coloquei no vídeo, eu não faço. Até a Lorena esse dia me mandou esse mês, agora tô indo pra São Paulo, vou pra São Paulo agora amanhã, depois eu volto, vou de novo, vou palestrar na quinta-feira, depois eu volto, depois eu vou para Belo Horizonte no final do mês, tá assim, demais. Ela falou, mas pelo menos você tá, como é que você falou, produtivo, né? Eu falei assim que é bom, né? Não lembro. Porque você falou assim, pelo menos tá produzindo. Pelo menos tá produzindo. E eu falei, não, isso aí não é produzir. Isso aí é o fazedor, não é o fazedor, é perfeito, porque algumas dessas coisas eu vou palestrar sobre um outro assunto que não o que eu trabalho hoje. Então, é sobre empreendedorismo, marketing digital. Então, eu vou palestrar sobre isso. Aí a pessoa cai nessa falácia de que achar que está sendo... E eu sei que o que é ser produtivo para mim é estar fazendo vídeo, tá gravando podcast, tá melhorando meu curso, tá gravando de novo, olhando os alunos, melhorando, contratando professor. Esse é o meu jogo Focar hoje. mais no seu curso. No que é a minha atividade principal. Então, eu tenho essa noção de que tem hora que tá fazendo outras coisas que não são o principal. E a pessoa precisa ter essa noção quando ela tá estudando. Porque é muito fácil você comprar um curso, você inventar um curso de outro idioma, tocar um instrumento musical, sei lá, fazer uma pós-graduação. Tá muito acessível, Tá né? muito acessível. Então tem que tomar cuidado porque a gente tem multi-estímulos. Sabe uma outra coisa também? Muita gente fala assim, mas eu não sei, o que me desestimula que não é minha vocação. Isso não é minha vocação, né? Ser servidor? Não é minha vocação, ser servidor e tal. E outro dia eu vi um vídeo daquela Elizabeth Gilbert. Te falei desse vídeo, de uma escritora? Não. Eu achei muito interessante. Ela falou o seguinte, que a gente não faz muita distinção entre o trabalho, seria job, o hobby, a carreira e a vocação, né? Então, que o trabalho a gente precisa porque a gente vive num mundo material. Não tem outra forma, né? A nossa energia materializada é o dinheiro. Claro. Preciso trabalhar. E esse é o nosso emprego. Desde que a gente não deteste aquilo, a gente precisa de um emprego e pode encarar dessa forma. E aí você tem a sua carreira. Você conseguiu aquele emprego, lá dentro você viu uma paixão para você galgar ali dentro, você vai dedicar horas que você poderia estar fazendo outras coisas, inclusive prazerosas, para ter aquela carreira. Né? E você tem também o seu hobby, que é aquilo que você faz para não virar um robô nas suas horas vagas, fazer o que você gosta, ninguém tá vendo, não é remunerado. E você tem a sua vocação. Então, ela fala, eu trabalhava como garçonete e eu tinha uma vocação que era escrever. Então, eu escrevi, ninguém tava lendo. Mas era a minha vocação. Virou uma profissão, depois uma carreira. Hoje eu vivo dos meus livros. Ela disse, mas amanhã a editora pode falar, olha, esse trabalho não interessa mais. E ela falou, eu continuaria escrevendo, que é a minha vocação, e eu vou procurar uma job. Ela falou, um emprego. Então, eu acho que também não é necessário ter uma vocação para você fazer algo. Se você achar uma vocação, puder viver dela, dos seus talentos, excelente. Que legal. Você mas consegue unir os dois mas melhor, pode acontecer de você estar num momento da sua vida, principalmente os artistas, os escritores. Ninguém que a gente vê hoje famoso, ator, o cara não começou atuando só. Muitos deles fizeram outros trabalhos, e trabalhos mais simples também. Então, de repente, você está num momento da sua vida que você está precisando de uma oportunidade e o cargo público pode ser essa oportunidade para você pagar a faculdade que você acha que você tem vocação, que vai ser uma carreira. Até o hobby, né? Por exemplo, eu pago meu curso de psicanálise com seu salário. Hoje eu tenho atividade também extra, mas eu paguei o meu coaching com o TJ. Depois Até eu ter essa segunda atividade, eu fazia as minhas viagens, meu dinheiro estava canalizado para viagens. Hoje está dividido, está bastante para a segunda atividade, para reinvestir, né? Mas eu pagava as viagens, né? Então, é a job. E a pessoa tem que entender, qualquer coisa que você faça, até mesmo no caso dela que era escritora e ela fazia isso, quando você se sentir obrigado a fazer, não vai ser tão legal. Sabe, tipo, teve uma época que eu tava falando muito sobre concurso, aí eu já tava um pouco cansado e tal, e aí eu falei, vou falar sobre outro assunto. E aí eu até montei um outro canal de marketing digital e comecei a falar desse assunto, porque, era o que eu tava estudando, era o que eu tava vendo naquela época, e foi legal, até eu me sentir obrigado a ter que fazer. Aí ficou a mesma coisa. Então eu percebi que tem a vida adulta, tem algumas coisas que você tem que fazer. Você acha que tudo que né, por exemplo, na minha rotina, tudo que eu faço, eu falo, uau,
vou gravar vídeo? Não, eu não acordo pensando, hoje é dia de gravar vídeo, nem a pau. Porque eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, tem dia que você grava e aí você não tá com a voz boa, seu cabelo não resolveu não acordar junto, né? Não tá na mesma sintonia. Você fala, não tá funcionando. E aí você vai, aí você grava o vídeo, ali na luta. Aí você olha, não gravou o áudio. Aí você tem aquele ódio mortal. Pra gravar de novo, não tá com a mesma vibe. Você já não tá na mesma vibe, aí você tem que gravar. Então, tem coisas que você só tem que fazer. Inclusive, uma coisa que eu aprendi, e é muito valiosa para quem estuda, que eu percebo que as pessoas se enganam. A pessoa coloca a meta passar no concurso público. E ela só se motiva se ela tiver aquele resultado. Isso é um risco muito grande, porque até atingir o resultado, você vai ter muito desgaste, é um processo. Você precisa começar a colocar o foco no processo. Se sentir bem por estar andando o caminho, pelo caminho. Essa é muito bom, e é muito verdade. É principal, porque se você colocar só na meta final, o que acontece muitas vezes? Se você tiver qualquer variação, você vai ficar pelo caminho. Agora começa a valorizar aquele dia que você conseguiu estudar, mais um dia. No meu caso, o dia que eu gravo o vídeo, por exemplo, hoje, e é um desafio, eu me sinto bem. Porque eu valorizo o processo. Eu não sei se o vídeo vai ter visualização, se vai bombar, se não vai, mas eu fiz o meu trabalho que eu tinha determinado para eu fazer e eu me sinto bem por isso. O resultado, hoje a gente está com mais de 500 mil de inscritos. Vai bater logo 1 milhão de inscritos no canal. Inclusive, se a pessoa ajudar aqui, já bate mais rápido. Mais rápido. Mas depois que eu entendi isso, eu não fico olhando para 1 milhão, eu fico olhando para a sensação boa que eu tenho depois de fazer o vídeo. Então, se você está estudando, fica feliz e olha para a sensação boa de ter feito o seu trabalho naquele dia, ponto. Nossa, e esse processo e essa recompensa pelo processo, ela vai te deixar no jogo muito mais tempo. E gera muito engajamento. Gera muito engajamento. A gente volta nas pequenas metas. Né? Você criar pequenas metas. As micrometas, né? Você valorizar aquilo que a gente querer colocar uma meta gigante que vai se frustrar. Inclusive, que não vai nem conseguir. É tudo mais do mesmo, tá vendo? Cai no mesmo lugar, né? Disciplina é uma questão, entender, fazer o que tem que ser feito. Tem gente, principalmente uma geração mais nova agora, né? Dessa molecada, eles acham que tem que ser legal. Tudo tem que ser legal. E aí tem alguns motivos, né? Hoje, eu estava comentando esses dias, tem uma empresa, se não me engano, ela chama ByteDance. Foi a empresa que criou o TikTok. A empresa que criou. Como é que essas empresas criam um aplicativo como o TikTok? É simples, eles fazem testes em humanos. E eles fizeram os testes para ver o que mais vicia. O que a gente consegue... Eles fizeram vários testes. Vídeo curto, vídeo longo, vídeo com música, vídeo sem música, vídeo de 1 minuto e meio, vídeo de 30 segundos. Aí eles foram achando a métrica do que mais funciona para viciar o usuário. Tanto que os dois únicos, né, lugares onde a pessoa é tratada como usuário é o de droga e o da internet. Você vê como tem uma conexão. Você está fazendo a neurociência, você vai saber melhor que a gente, mas eu já vi estudos que estimulam a mesma parte do vício, né? Por exemplo, você come chocolate, tem uma sensação, quer comer mais, que é o mesmo ver um like na sua postagem também. Exato. Isso é a questão Perdão. Isso é a questão da dopamina. O que é o lance da dopamina? Quando o nosso cérebro ele é viciado em recompensa. Ninguém faz nada a não ser pensando numa recompensa ali na frente. E qual que é o lance? Quanto mais distante a recompensa que você está em jogo, menos vai gerar dopamina, que é um neurotransmissor que o seu cérebro libera que te ajuda. Por exemplo, esses remédios, Venvance, a Ritalina, ele trabalha na questão da dopamina. Ele te dá um aumento, às vezes ele trabalha nos inibidores, mas o objetivo é simples, é aumentar a quantidade de dopamina durante um processo, durante um período maior que você está ali estudando, então você fica focado por mais tempo, ele aumenta o seu foco, em decorrência da dopamina. Quanto mais distante a recompensa, menos vai mover de dopamina natural do seu corpo. O que esses aplicativos descobriram? Que quanto mais rápida a recompensa, mais o seu cérebro vicia, porque o nosso cérebro adora uma recompensa rápida e imediata. Então, quando você pega o celular e você passa num vídeo, pode ser o TikTok, eu falei do TikTok, mas aí veio o Instagram e copiou. Aí veio o YouTube e tem o Shorts. Então, é a mesma coisa. Você vê, eu não sei, é difícil sair daquilo. Então você entra num vídeo, eu até brinco, né? Você pega tudo que aconteceu de mais legal, de repente num jogo de futebol, e o cara coloca em 30 segundos. Então é só o filé, é só o mais legal. E aí você vê um negócio de 30 segundos que é legal pra caramba. Você vê um stand-up que a piada o cara contou piada, ele ficou 1 hora contando, ele acertou uma piada. Você vai ver aquela piada que ele acertou. Então pro seu cérebro é tipo assim, você dá uma risada, nossa, muito legal. E o seu cérebro tá tendo recompensa. Quero ir de novo. Você não quer ver de novo. Quero logo. E aí, quero logo. E aí tem uma puta de uma paisagem,
paisagem, tem um negócio, tem uma viagem. Eu, por exemplo, gosto de tênis. É aquela jogada top de tênis. E o algoritmo, ele entende o que você fica mais tempo e ele coloca mais daquilo. Então, você tem recompensas muito grandes em períodos curtíssimos. Olha só, você vê um negócio muito legal a cada 30 segundos. É. Então, você vicia. Por isso que é essa questão, porque a droga trabalha também na recompensa de dopamina. Então, você pega, por exemplo, a cocaína, né? Ela basicamente, ela te dá um pico de dopamina que te dá uma sensação de bem-estar maluca, por isso que, obviamente, é muito viciante. Para você ter ideia, chocolate aumenta a sua dopamina, café aumenta a sua dopamina. Hoje então, eu estou dopaminada, então. Dopaminada. Só que aí é o lance, né? Você, no café, por exemplo, é um aumento menor. Se eu não me engano, acho que aumenta, ela dobra de tamanho, mas ela é pequena. Eu atendi um menino essa semana que me mostrou que ele tomava de café do curso. Nossa, tem uns caras que exageram, né? Mas é isso, então. Então, é a mesma questão, porque o seu cérebro quer a recompensa. A droga é uma recompensa desproporcional num pequeno espaço de tempo. O cara dá um usuário, sei lá, se for cocaína, ele cheira um negócio e aí, pum, bate na hora. Essa é uma sensação que às vezes você vai ter durante, sei lá, na vida você vai ter raríssimas desse jeito. Você vai uma viagem que de repente... Você já deve ter tido isso, uma sensação de bem-estar. Você tá ali, de repente, numa viagem, de repente bate um negócio e fala, caramba... Não acredito que eu tô passando isso. Olha isso, olha essa paisagem, olha não sei o quê. Eu já tive algumas sensações dessas e é essa liberação. Seu cérebro fala, nossa, uma sensação, libera serotonina, que é um hormônio de bem-estar. Você fala, caramba, ocitocina, você fica felizão. Então, esse é um processo. Aí você vem a droga e faz tudo isso num momento programado. E o problema é que todas essas drogas, ela cria uma dependência e cada vez você precisa de doses maiores. Então, esse é o risco de quem fica no celular. E você não consegue sair. O celular e vale para todos. Reclamação é isso que eu te perguntar. O pessoal reclama muito, né? Muito. De distração. É a maior reclamação. Tá estudando, às vezes até tá envolvido, mas o celular, né? Bom, entra na gestão de tempo, a gente coloca ali os momentos do celular. A questão de tornar um hábito invisível é o que está no Hábitos Atômicos também, e faz muito sentido. Você chega do trabalho e gosta de tomar uma cerveja, mas está querendo emagrecer e não está querendo consumir álcool, não deixa aquela cerveja gelada na porta da geladeira. Sim, bloqueia deixa o ambiente. na dispensa, quentinha ali para você tomar no final de semana. Ou nem compra. O chocolate lá, a gente foi ao restaurante hoje, o chocolate estava ali onde você paga. Pertinho onde você da paga. minha mão. O então, ambiente. Tornar invisível. Então, o principal que eu acho, para quem não está conseguindo, é ou na gaveta, ou no outro cômodo, deixar em cima da mesa, assim, para estudar, Visível, nem pensar. A gente pega sem ver. A gente pega sem ver. É o que eu chamo de procrastinação involuntária. Você entrou para... Nossa, eu preciso entrar no banco. Aí, na hora que você vê, você ficou meia hora e aí você fala, o que eu peguei o celular para fazer? Você não lembra que você ia entrar no banco. Não lembra? Nossa, eu tenho isso toda vício, hora. né? E sabe também o que é legal? Às vezes a gente tem uma conversa com o aluno sobre por que ele está olhando, o que ele está olhando, e ele vai falando. Então, assim, não é simplesmente guarda, não pega, é trabalhar um pouquinho, né? Aquele ladrão de produtividade. No caso, o celular. Então, o que você olha quando você abre o celular? O que você gosta de ver? Aí a aluna me fala, eu adoro ver tutorial de maquiagem. Ai, que delícia, vejo lá como é que faz, a pessoa tá horrorosa, de repente tá linda. O antes e depois. O antes e depois. Eu gosto de ver meu look e minhas regras, tal. Aí entra no Zap, e aí vai contando. Gosto de ver vídeos satisfatórios. O que é isso? Você nunca viu? É um negócio, tipo assim, você espremer um negócio gostoso, assim, sabe? Que aí te dá uma sensação boa eu vi aquele de você sim, espremer. horrível. Não, mas não é só isso. Tipo assim, tem uns docinhos que você vai fazendo assim, ó, e vai saindo. É difícil de explicar, né? Meu filho fala essa palavra. Eu sei de um negócio que é de barulho. Meu filho fala essa palavra. Não sei o que você gostou, filho. Satisfatório. É muito satisfatório. Porque te dá uma sensação gostosa de você ver. Com certeza libera alguma coisa. Mas é gostoso mesmo. Não, aí eu converso com o aluno, assim, sobre isso. Aí, geralmente, cai nessa coisa do Instagram de ver vida de pessoas bem-sucedidas. Cai muito isso, né? Aquela pessoa viajou para tal lugar, não sei o que. Você fica acompanhando a viagem do outro. E aí a gente conversa um pouquinho sobre essa questão de que à medida que você tá no seu horário, que tá na sua agenda. Então, por exemplo, a gente estabeleceu que a pessoa vai estudar das 8 às 10 da manhã. E aí ela vai, estudar das 8 às 8h50, faz uma pausa, das 9 às 10, depois ela pode olhar. Aí, 8 horas, 8h30, no meio do estudo, ela pega o celular. E aí a gente conversa, olha, à medida que você furou o que a gente pôs na agenda aqui, para ver a vida dessa pessoa bem-sucedida,
você está deixando o seu resultado para depois. Você né? está deixando então, de ser uma pessoa bem-sucedida. Você está deixando de ser uma pessoa bem-sucedida. Né? Exatamente. Então, será... Aí a gente vai conversando um pouquinho para conscientizar um pouquinho, eu indico que a pessoa assista o Dilema das Redes. Tem que trabalhar um pouquinho o ladrão de produtividade. Não pode, simplesmente tem que guardar. Fica muito... Sabe aquela pessoa que... Ai, para de fumar. Você vê a foto da pessoa morrendo lá? Só aquilo, às vezes não, né? Você pede para trocar a doença. Não funciona nada. Me dá o do bebê que eu não vou ficar grávida. Tinha um amigo meu que falava, eu não vou ficar grávida, me dá o do bebê aqui. Então. Que tinha um feto lá e tal. Tem que debater um pouquinho esse ladrão, né? E tem vários, né? Aparece tanta coisa nas sessões, assim, celular é o campeão, né? Mas tem muita coisa que aparece. Então, não, mas é porque hoje, a questão do celular, por exemplo, ou mesmo das mídias... Quando você estudava, tinha celular? Claro. Bem menos que hoje, com menos possibilidades, mas tinha. Mas, por exemplo, eu sempre... Só pra ligar, né? Era aquele que, se caísse no chão, tinha que proteger o chão, né? Não faz tanto tempo. Olha, eu falando dele, 10 anos mais velho. Não, mas não faz tanto tempo que eu estudei. Mas o lance é que hoje, todas essas plataformas, e aí eu tô falando dessa plataforma do TikTok, né? E em streaming, mas por exemplo, Netflix, Amazon Prime, HBO, né? Tudo é feito só para vocês terem ideia, hoje, esses filmes... Repara que tá tendo um padrão dos filmes agora. Eu não assisto muito filme. Eu falo que é vida imaginativa, eu prefiro um pouco mais da vida real. Troca e tal. Mas eu não tô alheio a isso, a gente acaba caindo. Mas até a maneira que é feito o filme, ela tem várias quebras. Eu fui assistir uma série esses dias, chamava Last Dance, acho que é Último Arremesso. Último arremesso. Arremesso final. Mas é curtinho, não é? É do Chicago Bulls lá e tal, do basquete, né? Do Michael Jordan. É bem legal. Só que o que eles fazem? Eles quebram a lógica do tempo. Então, a hora que ele vai dar um arremesso e o nosso cérebro não lida bem com coisas sem fechar. Então, a hora que ele vai dar o arremesso, congela a imagem e volta lá em 1986, quando ele entrou. E eles vão fazendo isso, você vai abrindo o looping e não fecha. Então, você não consegue sair. Nossa, vontade de maratonar, que deve dar isso. Você não consegue sair, você não percebe, porque não é consciente. Eu tô falando isso agora, talvez as pessoas vão ficar mais atentas. Mas você não é consciente. Vocês vão perceber isso em filmes hoje. Cada vez mais o filme, ele quebra algumas informações para você ficar tentando completar. É real, é para criar. Então, assim, imagina que tem uma indústria do entretenimento pensando uma forma de te viciar. Nossa, que doideira. É basicamente isso. Dilema das Redes. É uma indústria que quer que você fique refém e que passe mais tempo. Você quer mais do que o próximo episódio vir automaticamente? Isso é cruel. Isso é cruel. Né? Será que eu vou ver o próximo? Agora, será que eu não vou ver? Muito eu assisti 2 séries. E às vezes tá no escuro. Outro dia eu tava no escuro. Você não consegue tirar, já começa. Começou, eu falei, agora eu vou ver. Eu assisti 2 séries. A primeira que eu assisti começou na Globo, que é aquela do avião lá. Esqueci o nome do avião? Lost? Não. Lost. O avião cai e o pessoal volta. É Lost. Não é Lost, não, gente. Tipo... Eu nem assisti isso daí, nem era viva. Nem era viva. Começa com M o nome, eu vou lembrar. E aí eu assistia na Globo, né? Aí propaganda. Tem problema, se pagar a gente depois. E era toda terça. E aí, o que acontecia? Eu toda terça falava assim, não é possível que eu vou ter que esperar até terça que vem, porque aquilo me dava uma gastura. Aí você entrava? Não entrava, esperava outra terça. Aí, o que eu fiz no terceiro episódio? Comprou a série. Assinou, Globoplay, porque eu falei, eu não dou conta. Aí você pode assistir livre, de ficar esperando. Então... Isso é outra coisa, a gente não sabe mais esperar, né? E não é só a geração. Nossa. Não é só... Não, todo mundo. Às vezes eu falo uma coisa pro meu filho, filho, mas você não sabe esperar. E você? Nem dá pra responder, pra negar, porque você fala a verdade. E aí eu assisti ela lá, e já tinha saído a segunda parte lá, assisti também, nem sei como é que chama isso, as partes, porque eu não assisto, porque eu não tenho maturidade pra assistir. Temporadas. Isso. É vocabulário o problema, mas E aquilo... Quando veio a terceira... Vou chamar o professor Marquinho aqui. Né? E saiu a terceira e acabou sem acabar. Aí você queria a morte. Eu falei pro Arley assim... Como é? Assim? Foi cancelado. Cancelado. Qual que é? Qual que é? A série não gera receita, ela é cancelada e não tem... Nossa, como é que chama a série que não é Lost? Aí você vai ficar triste. Oh, meu Deus. Ninguém sabe. Enfim, e aí eu cheguei quase a chorar. Falei, Arley, acabou, e agora? Não. Aí, não satisfeita, entrei em outra.
Que aí... Não. Aí também acabou. Foi as duas que eu assisti. Pra você ter uma noção, não, a gente faz verificação. Eu falo com o aluno assim, vamos fazer uma verificação? Você consegue saber quanto você está vendo. Pra gente reduzir também na Meta Smart. Porque o negócio comigo é tudo devagarinho, assim, pra ter produtividade, mas não adianta ter choque. Não, né? e a pessoa então, não consegue manter, se for né, drástico, na medida né? do... não adianta ser drástico. Então, vamos verificar pra gente reduzir aos poucos, tal. E essa menina, ela verificou lá, porque dá para contabilizar, né? Mas eu falo para eles, não é só o celular. É o Netflix que você vê na sua televisão, é o eletrônico, é tudo, tá? E a menina ficou 4 horas. Por quê? Ela já assistia novela, isso já era normal, ela via tal da novela, já era 1 hora. Ela ficava no Insta e no Zap, eram 2 horas, meia cada. E esse dia ela ficou com insônia e ela maratonou Casa de Papel. 4 horas, gente, é meio período. Que dá para você estudar. Né? E eu não sou contra ver, porque eu vejo muita série, muito filme, Matheus sabe. Eu até Sim, é a minha consultora de filmes, eu pergunto para ela. Eu tô sabendo isso daí. Mas eu não consigo assistir, Bea. Eu assisti um daquele que você me passou. Eu tô até com uma listinha. 4 já que tá na minha lista? Não, de hoje só. Toda sexta-noite eu assisto. Se tiver fim de maratonar, no sábado eu vou maratonar. O problema que a gente combina você fez sua agenda? Você investiu aqui comigo o seu tempo, tem investimento. Você fez sua agenda? Vai ser essa? Então, série nesse horário, não, né? Não. Aí vem na semana seguinte, aí é que a gente vai fazendo esse trabalho da pessoa se concentrar. Se ela não se engajar, mas eu falei pra ela, olha, 4 horas, pô, dá pra você estudar muito. Não é que você ficou 1, 2, 4. Então, assim, uma coisa dessa, você quer ver novela? Então, no dia que você vai ver novela, você não maratona a série, maratona no sábado. Você vê, é uma consciência, é gestão do tempo. Agora, uma outra questão, que você estava falando do que ajuda, né? A gente fala que o mindset para concurso, mindset é o olhar para esse desafio. Como eu olho esse desafio? Então, eu atendi uma aluna do curso, ela ficou 1 ano só estudando em período integral. Ela pôde fazer isso. E ela gostava muito. O marido dela perdeu o emprego e ela precisou ir morar com os pais. E aí, ela me ligou, assim, desesperada, chorando mesmo. Ela falou assim, olha, meu sonho acabou. Eu tô, assim, desiludida, porque eu vou ter que voltar a trabalhar. E ela advoga. A gente pode, por contrato, contar o milagre, só não conta o santo, né? Porque tá lá no contrato. Mas ela falou, eu tô desesperada, porque eu vou ter que voltar a advogar. Meu sonho acabou. E aí, eu falei para ela do olhar, né? Eu falei, olha, vamos ver quantas pessoas estudam e trabalham. Será que você não pode ver, assim, putz, eu dei um upgrade de 1 ano, que legal que eu dei essa acelerada. Agora, como muitas pessoas que trabalham e estudam, eu vou fazer isso, mas eu já tenho aquele up de 1 ano. Pô, tô na frente, que legal. E continua, e concilia. Total, é a forma que ela vai encarar, né? Que é completamente diferente. Nossa, foi tão legal, porque ela tirou um peso, ela ressignificou uma parada que tá muito pesada. Pô, sair dessa sessão feliz, é o que eu te falo, assim, é muito... Aí que tava a questão da vocação, né? De você sentir que você faz uma diferença, assim. Eu fiquei tão feliz saindo dessa sessão, por ela estar bem. No final da sessão, me ligou no final de semana, falou, já tô fazendo o esquema aqui do meu trabalho, já tô... E agora ela voltou e tá tudo bem. Então, às vezes, a sua mentalidade pode te tirar do seu caminho e tornar aquilo muito opressor também, né? Dá para ver de outra forma. Isso é muito comum. A pessoa cria um monstro e ela começa a achar que tem que ser vida ou morte e tal. Não, e não é, no fim, não é sobre isso. Claro, você vai ter que colocar intensidade, vai ser trabalhoso, você vai se estressar, vai se cansar, porque é uma competição, é o que é, mas não precisa transformar isso numa coisa, né? E às vezes ressignificar. Muito bom. Acho que a gente tá chegando ao fim, né? Quanto tempo aí, turma? Que pena, né? Bate-papo. 1h22, a gente tá mantendo mais ou menos essa média, né? Mas muito bom, Bea. Eu acho, pra quem não sabe, a gente vai colocar um quadro fixo com a Bea, né? Tava falando pra ela hoje. Nosso projeto. Num projeto a gente fazer de livros, né? O pessoal que tá aqui, que chegou até o final, pode até sugerir livro, porque a gente vai querer saber, né? Então, escrevam os livros que vocês querem que a gente fale. Alguns livros a gente já leu, familiaridade, né? Esse do Hábitos Atômicos que você mencionou, eu li também. Essencialismo, que é muito legal. Essencialismo, né? Que eu, inclusive, dou para os alunos que são aprovados. A única coisa. Coisa. Não ganhou, né? Aí, ô Virgínia, Lorena. Tá vendo? Mas e depois fala que... Né,
Aí Bom, tem deixa pra o... Pode ser o Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. A única A coisa. única coisa, Essencialismo, Hábitos Tem Atômicos, vários Milagre da livros que a gente Manhã. pode pegar aí na ordem. Estamos lendo, acho que você já acabou, eu tô lendo ainda, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse é Tô surreal, adorando. esse é surreal, não Esse é? aí é a Demais. Thalita que tá lendo ele, não. É do Dr. Surras, um indiano. Surras. Ela me emprestou Ayurvédica, outro. da medicina. Ele é um médico e Eu acho que ela ayurveda. me falou desse. E tem muita coisa que você lê ali que você fala, gente, tô cansada de saber disso. Mas não faz. E sou disciplinada, hein? Mas isso aqui não faço, né? Não, A muito maioria, bom. eu fico feliz de ver que a maioria, não sei, acho que você também, né? Eu fico feliz de ver que a maior parte do que ele fala, eu faço. Sim, algumas coisas eu ajustei e fizeram muita diferença. Por exemplo, jantar mais cedo. Um pequeníssimo ajuste. Faz toda a diferença. Caramba, faz. Nossa. E aí muda, porque aí você começa a chegar mais cedo nos lugares. E eu preciso contar uma coisa pra galera que tá aqui. Quando você chega cedo nos lugares, não tem fila. Se você deixar pra chegar, tipo um restaurante, se você chegar às 9 horas, você vai ficar lá esperando, vai ter 300 pessoas. Se você chegar às 7, Não tem ninguém. não tem ninguém. Às você vezes chega nem ali, o o garçom... cozinheiro. O cozinheiro é bom. Mas Né? aí você consegue Aí você não comer tem o ali que tranquilo. comer. Você não tem o que comer, você Você bebe fica- água e espera chegar todo mundo pra ele vir te servir. Mas é muito mais tranquilo. Vários lugares que eu vou comer, que eu chego um pouco mais cedo e falo, olha que delícia, não tenho fila, não tenho que Olha só. esperar, tem lugar pra parar o carro. É outra Sabe que na época de concurseira eu tive que fazer um monte de renúncia, como todo mundo faz. Depois eu voltei a ter uma vida relativamente normal. Tudo bem, maternidade, pós-graduação, né? Mas agora que eu tô com 2 atividades e uma formação, eu mais ou menos que voltei a ter a vida de renúncias. Por quê? Ainda mais que certas pessoas põem live na quinta-feira, né? E quando Antes foi era na quarta e quinta? Antes era na terça. Quarta e quinta, antes era na Quarta e terça. Mas agora a temos pessoa uma põe na agenda, quinta. poxa. Temos uma Mateus agenda. 2022, ele mandou uma agenda semestral. Finalmente. Pra quem não sabe, eu sou mega desorganizado. Eu era mesmo na época de estudo, só que eu me tornei disciplinado e organizado só pro estudo, mas pro resto eu era ruim. Agora eu estou vendo que é necessário, sabe? Não Ter vai uma chegar hora agenda. que Eu a tenho gente uma não dá agenda. conta. Não, é tudo de... Mas eu sou apaixonada. Pra mim A não BA é... é Nossa, a agenda. adoro. Eu também. Agora eu tenho uma agenda. Então, quando ele me mandou isso, eu falei, Mateus, você não sabe o tanto que eu tô feliz. Porque eu ficava toda semana. Não, a hora vai que ele ser. mandou, sabe aquela música? Ô, glória, glória, glória. Quase que eu falei, oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Temos as Não, eu não datas. aguentei, eu mandei. Falei assim, você não sabe a minha alegria. Porque assim, faz anos. Já mudei a data, viu? Do Não, primeiro eu sei, mês já eu teve um pelo menos ajuste. Não, mas pelo já menos tá bom, a assim. gente já fica, mas você não vai mudar assim, drasticamente. Não, é uns foi dias uma ali. dias são Mas aí. é ajustes, aí interessante já tá- que ele consegue ter sucesso em várias áreas, mesmo não sendo tão restrito a planejamento. Isso é legal, porque assim, acho que o Porque eu executor é tão foco na alto. única coisa. E o executor, assim, é tão alto que acaba Vai realizando fazendo. mesmo, consegue. Dá um ali. jeito, faz sofrendo um pouco mais, às vezes não dorme, às vezes grita de noite, acontece comigo. eu assim. sei. Não, então, aí o que aconteceu? Eu voltei com essas 2 atividades e trabalhando com autodesenvolvimento, a gente acaba tendo que estar com uma energia maior mesmo. Sim. E aí dorme cedo e tal. E o que eu sinto mais falta hoje? Eu sinto falta, por exemplo, de sair com minhas amigas. Num dia que a pessoa te liga numa quarta-feira, numa quinta-feira, Aí uma é- coisa mais espontânea. Uhum. Eu não sou uma pessoa que dá pra ser espontânea. Não adianta a pessoa me ligar na quarta. aleatório, né? Aquele rolê aleatório você vai ter Então, já eu e tem não- coisa Já programada. faz 3 anos e meio. E, às vezes, você recebe algumas críticas e fica um pouco mal vista, né? Então, assim, meu filho, meu marido, meus pais, já... Entende? Ninguém é... Conformaram. E algumas amigas também. Mas tem uma pessoa na minha vida, tem essa amiga... Vamos falar o nome dela Ó, aqui agora. sem nomes, Vamos mas colocar... essa amiga, ela me chama de Nenê, é muito engraçado. Ela já manda sabe quem ela é, manda que é uma ela. mensagem no fórum, assim, ela liga, eu tô no fórum, eu não atendo. Ela fala assim, Nenê, atenda que é do seu interesse. Eu falo, ai, meu Deus. Aí vem e ela manda uma foto do lugar que elas vão à noite. É uma tortura essa amiga, porque assim, é espontâneo o negócio. Eu falo pra ela, amiga, não dá pra avisar. Você quer avisar? A gente não vive de Decidiu agenda. hoje. E ela vê a vida meio que a passeio, sabe? Uma pessoa que curte a vida, Good feliz vibes, demais. é o good né? vibes. Mas assim, ela nem sabe que é agenda. Nem tem. Então, assim, tá afim de sair, liga e sai. E quando a gente tá estudando, isso fica mais difícil também. Não dá, Essa não rola. espontaneidade, Não assim, rola. não rola. E agora eu tô passando por isso, porque tem aluno já. Se eu quiser desenvolver esse propósito, é fora da hora do TJ. Então, é à noite e aos Total. sábados. Sábado é das 8 à 1. Eu não tenho vontade de sair na sexta-noite. Você vai ter que porque já acordar vai- cedo. Pô, vai ser sacrificado, não vai ser a mesma sessão, né? É.
Se é uma coisa muito, assim, excepcional, eu até desmarco um casamento, alguma coisa, né, que a pessoa já avisa antes. Mas, enfim, é o que a gente está tendo de renúncia agora, porque a gente está com alto desempenho, todo mundo, o concurseiro tem que ter mais ainda, né? É isso. É um foco único, renúncias, disciplina, entender que nem tudo é para você, ou quase nada é para você durante algum período. Mas é legal você falar isso, porque você vive isso, eu também vivo hoje, mesmo não... Talvez eu nem precisasse estar dessa maneira. Que esse que é o lance, você não precisa. Não, mas o pessoal, às vezes, do fórum, um colega ou outro fala, mas por que você trabalha tanto? Ou mesmo quem não é do fórum e não entende, fala assim, mas você já não tem um cargo? Por que você está trabalhando até 9h30 da noite? E não é só a questão... claro, no meu caso, o financeiro é um complemento, isso é muito legal, mas eu acho que é muito mais um propósito. Sabe? Você já se engajou com aquilo te fez bem. Legal, você vê um sente resultado. Você sente assim. Então, e outra coisa, você se sente bem estando em alta performance. Porque o que é o lance? Você começa a dormir tarde, consumir álcool, não fazer atividade física, seu rendimento cai para as coisas básicas. Então, por exemplo, a BA tá aqui, a gente já comentou, né? Nas lives eu brinco muito com ela, mas a BA é muito jovem. Ela é um pouco mais velha que a gente, mas ela é jovem. Ela, não, fisicamente, 47, né? Não, mas fisicamente, mentalmente, de energia, é impressionante. Então, a pessoa às vezes tá falando assim, nossa, mas você faz coisa demais. E a pessoa tá morta, ela não tem essa energia vital. Esqueceu de deitar. Só esqueceu de deitar. Então, assim, a gente se acostuma com isso eu e sinto com 20 anos. Mas eu falei que aí é a demência e o Alzheimer. Que isso começa, a combinação dos dois, a gente começa a ter noção, sabe? Perde a noção, sabe? Aquela licença poética do idoso, que aí começa a esquecer as coisas e faz parte. Tipo, a pessoa tá com 90 anos que andar a cavalo, já viu? Tem uns velhinhos... tem uns que tá com 40 quase, que andar de bicicleta cai. Mas aí também é a falta de equilíbrio que vai batendo. Por que será? Mas no fim, hoje eu tenho muitos amigos, esse dia aconteceu uma coisa que me marcou muito. A gente tava fazendo aqui um lançamento de uma turma do meu curso, e a gente saiu, eu fiquei aqui até umas 10h30, a gente fica aqui, né, depois da live e tal, e eu fui levar a Lauane, que trabalha aqui com a gente, e aí eu passei numa região que fazia tempo que eu não passava, e eu morei nessa região, né, que é próximo do Guanabara, que era o antigo presídio, acho que nem sei se é presídio, acho que é presídio feminino agora, enfim, que era uma região aqui na cidade de Franca, e eu passei por lá, deixei ela mora lá perto, e vim na avenida, voltando, sentindo a minha casa. Aí eu olhei num bar, e tem um amigo meu que é assim, amigo de infância, eu consigo saber, ele é a léguas, o jeitinho que ele para assim com o corpo, eu olho e falei, eu sei quem é. Sabe quando a gente tem... Eu olhei, tava num bar assim, eu olhei e falei, é o fulano. Aí eu olhei mais um pouquinho, olhei do lado, falei, é o fulano, é o fulano. Todos amigos meus, assim, dessa época de escola, era uma quarta-feira, tava tendo jogo de futebol, os caras estavam no mesmo bar, tipo assim, que a gente ia quando eu tinha 20 anos. Sei lá, na época que a gente tinha acabado de fazer a escola. Faz tempo. Uns 2, 3 anos atrás. E aí, eles estavam lá do mesmo jeito. E que legal se pra eles isso é curtição também. Não, né? nada de errado. Assim... Mas me passou um filme de falar assim, caramba, os caras estão do mesmo jeito. Mesmo os caras do mesmo jeito, tomando cerveja numa quarta-feira. Não tiveram cara, chamado, eu acabei de fazer uma live de, sei lá, 3.000 pessoas ao vivo e tal. Eu tô aqui, adrenalina e fazendo. E eu me sinto bem com isso. Ele pode estar sentindo bem, tá tudo bem com isso. Ele não teve um chamado, né? Ou simplesmente... não estou julgando, né? mas pra mim passou um filme. Muita gente quer colher o resultado, mas quer ficar no mesmo meio. Aí não, né? Entendeu? Aí, ela quer estar no mesmo meio. É óbvio que eu gosto de futebol, eu gosto até hoje. É óbvio que se eu estivesse lá eu ia estar me divertindo, a gente ia estar rindo, mas na pegada do que eu quero realizar na minha vida, isso aí é desvio, não é... Entendeu? Tá totalmente fora. E eu não me vi, e eu não achei que aquilo é a vida mais legal. Juro. Pra você não faz sentido, não né? Faz sentido nenhum. Mas é engraçado que ele deve olhar e falar... Aí que tá a pegada também. Eu acho que se ele olhar e quiser o seu resultado, ele tá ferrado. Porque ali ele não vai conseguir. Ele vai ter que corrigir Mas ele isso. pode olhar aquilo também e não ser e o ele resultado tá que ele se vê naquilo, né? Ele fala, pô, que legal, mas não... Meu negócio é ficar aqui tomando essa cerveja mesmo. Eu acho que o erro é a pessoa querer ter o resultado... Sem plantar. E fazendo essas mesmas coisas. Aí que tá errado. Agora, se ele tá confortável, eu não tô nem julgando. É que eu me olhei e falei, cara, eu não estaria nesse contexto mais. Eu não estaria no bar numa quarta-feira, 11 horas da noite, bebendo.
enfim, tenho família, eu quero estar com a minha filha, quero acordar cedo, entendeu? Então é só esse contexto. A questão do exercício também. Quem tem muito prazer de fazer exercício, é meu caso também, eu gosto demais. Lorena também. Então, se Eu você... também. A gente começa a mudar os hábitos, porque se você... falar, ai, nossa, não, sexta-feira eu não faço mais nada. Imagina, sábado eu não tenho beach tênis. Cedo. Cedo. É o melhor dia. Não saio sexta-feira. Então, sábado é o melhor dia para eu atender aluno. Porque eu não trabalhei durante o dia e é a maior quantidade, assim. É um dia que eu não trabalhei. Eu posso atender das 8 às 1, né? Horas direto. Então, assim, eu tenho muito dó de sair na sexta-noite. Porque é o dia que eu me realizo mais nesse propósito. Agora, domingo eu jogo beach. Então, já dá uma preguicinha. Agora, se tem um sábado mais forte, aí vou faltar, tudo bem. Mas eu percebo, tipo, por exemplo... inauguração de curso, tipo essas pessoas que inauguram cursos profissionais, Deixa eu que a gente perguntar, acha que vai ser 1 milhão de inscritos vai ter outra festa? Claro, 1 milhão de inscritos. Gente, por favor. Kleber, você não participou da festa. Vem cá fazer um apelo. Vai, apelo. Ajuda. Não, eu já sei que no fim do ano ele já me falou no dia. Não, mas a festa de final de ano, 1 milhão. 1 milhão de inscritos, a gente vai ter outra festa, mais a do final do ano. Todas nessa pegada profissional, que foi a primeira? Foi top, né? Vamos repetir então, dessa gente, daí. por favor, vamos se inscrever. Manda pro parente, Você vê o meio ruim que eu tô, né? Eu tentando puxar, o povo quer beber, quer fazer fé virar a noite. Eu nem bebi. Eu só não comi. Bebeu? Eu quero comer. Nem bebi. A Bea dormiu aqui pra não causar nenhum problema, né? Não, Por falar nisso, gente, aí que a hora que for pro ar, ela já vai ter ido embora, né? Então não precisa ninguém guardar os carros. É um perigo. O pessoal de Franca aqui avisa no grupo de Franca que a Bea é perigosa aqui. Hoje ela tá aqui, então tem que avisar, né? Pra quem não sabe, ela... E foi engraçado, né? Porque ela chegou falando que tinha, né, se envolvido num acidente, ela veio aqui visitar a gente. E aí, se não me engano, acho que o Murilo, né? Um gentleman. Legal, o pessoal aqui é muito barbeiro, eu assim. O pessoal aqui dirige mal pra caramba. Ai, o pessoal dirige mal, o barbeiro de Franca. Passa pare sem parar. Ai, passa no par, nem olha. O povo é assim mesmo. E ela que tinha passado no Pares. Passei sem ver. Direto. Gente do céu, foi um susto. Graças a Deus, tudo certo. Deu tudo certo. Então, o recado foi dado, né? De forma indireta, ela viu o que é uma pessoa barbeira. Bea, muito obrigado pela sua presença. Depois a gente vai trazer, Bea, vocês comentem aqui pra gente trazer os livros que vocês querem sugerir pra gente falar sobre, né? Eu acho que vai ser legal trazer esse enfoque, porque tem muita informação ali que se a gente trouxer, eu acho que de forma didática, né, mastigada, para a pessoa é muito bom. E a gente vai aprender muito, né? Porque, e a gente aprende e recupera. Aliás, outro dia eu vi, quer ter uma ideia nova, releia um livro. Total, você já lê com outra mentalidade. Ainda mais ensinando, falando sobre aquilo, a gente vai ver de outra forma. Sim, vai ser legal para nós também. Né? Legal. Então, muito obrigado pela sua participação. Foi demais passar o dia todo com vocês hoje. Muito bom. Obrigado para 01, a Lorena vulga Virgínia. Vocês podem chamar ela de 01. É uma peça. Gente, tá idêntica. É uma peça. Idêntica. Ela tá grávida, né? Não, só um detalhe. Olha isso. Não, você tá vendo, olha, hoje eu ri por ela já ganhou esse neném. Ela não ganhou o neném já? Ela é outra neném. Ela tá grávida. Parece eu que meu filho já tinha 6 meses. Eu engordei 20 quilos, eu ia aos lugares, a pessoa falava assim, boa hora. Eu falava... De novo, né? Uma vez me passaram na fila do São Francisco Eu tava lá esperando, normal, a mulher falou assim, vem aqui, vem na preferencial. Eu falei, vem na preferencial, você pode. Eu, ai, gente do céu. Tá aqui o menino, cara. Não, o menino tava em casa. E ela, assim... E no McDonald's. Tá andando não, e no McDonald's também. Aí, eu no McDonald's, ela me chamou pra comprar o sanduíche primeiro. Ainda meu marido falou, pô, devia ter ido, né? Porque tanta sacanagem, tô te dando boa hora, então te... Falei, não, aí é duro, né? Então, muito obrigado, Lorena, pela sua participação hoje. Agradeço. Hashtag blusinha. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.